Fala pessoal, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um Campeões da Resenha, nosso programa de bate-papo semanal, que tem muito churrasco com o Dinox e muita conversa boa. E hoje num dia muito especial, né não, Vamp? Tamo junto. Um velho, um grande conhecido do Vamp, Pô, né? eu quero ver a apresentação desse cara, como é que você vai fazer. Hoje eu não vou falar que eu estou um pouco desenchavido, porque isso não é atitude de um cara de honra, na verdade, mas eu me sinto um pouco palpitante para falar algumas palavras para um cara como esse daqui, porque hoje nós estamos aqui com um cara que desde pequeno ele viveu num lar que respirava comunicação, então seu destino não seria diferente, né? Ele cresceu no meio a jornais, debates, livros, futebol e ele herdou o gosto da profissão do pai. Aliás, não só isso, como também a paixão pelo Palmeiras, né? Dono de uma oratória precisa, uma linguagem rebuscada e apaixonada, ele escreve como quem pinta um gol do Pelé, como quem dribla igual o Zico, ou como quem tem precisão num passe, como o velho Vamp, não é verdade? E como um torcedor apaixonado na arquibancada do Palestra, ou hoje em dia no Allianz Parque, né? Ele não apenas comenta futebol, ele traduz o futebol em poesia. Jornalista, comentarista, escritor, editor, empresário, com certeza um dos maiores nomes do jornalismo esportivo do Brasil de todos os tempos. Hoje é um daqueles dias que a resenha vira aula, vira história, na verdade. Eu, como fã, confesso que eu me sinto honrado em estar do lado desse cara aqui. O Shakespeare da bola, com vocês, Mauro Betti. Eu tava difícil, cara, Rick, eu tava falando, quem que é esse cara que eles convidaram, pô? Que não sou eu, velho. Pô, maravilhoso. Pô, obrigado. Já faz o recorte e já põe nas Na coisas, verdade, pô. eu falei, ó, não vou baixar a bola, porque eu acho que é o meu momento de falar alguma coisa. Mas é difícil tentar fazer algumas palavras diferentes pra você, né, Imagina, cara? Rick, eu agradeço esse cara é maravilhoso. Vou mandar pros meus filhos, pra minha mulher, pra minha mãe. Não, obrigado de coração. É pouco, na verdade, né? Não, que é isso, cara? Não, tem todos que vêm aqui e falam, não, vou querer esse começo aí pra... Mas essa foi um pouquinho maior, não foi? Não, Essa mas foi um pouquinho é porque eu tô com 58 aninhos no corpinho de 64 e você nesse programa com 68. Quem foi que veio aqui e falou, não, eu quero esse texto aí que eu vou usar? O Du Menezes falou que ia colocar no começo do DVD dele. Mas vem cá, mas o Du, vocês falaram da beleza dele, que é um dos caras mais bonitos que eu conheço. Olha, ele é tão bonito que ele vem aqui 2 vezes. Tá gordo, um beijo pro Du. Ô, Rick, Vamp, Obrigado. Pô, obrigado. Eu não vou falar que eu conheço, mas eu conheço o Vamp desde sub-20 do Vitória. Eu fiz jogo da Copa São Paulo na época de juniores em 93, né? Aí ele devia ter disputado a Copa do Mundo que eles ganharam, ele, o Marcão, ver se pode. A geração era tão boa que não levaram Vampeta e Marcos pro sub-20. Eu, Marcos, Sávio, Amoroso... Sabe também. Falei com o Sávio hoje. Toda. Pô, Amoroso... Mundial sub-20, mas falei quem foi campeão. O time era... Mas cortaram 8, ó. Sorley, zagueiro, Marcos, era bom também. Magrão, eu, Amoroso, Sávio... Não, 2 Paulo caras Miranda, campeões do mundo, podiam depois. ser 3 com o Amoroso e um tricampeão da Europa e do mundo, que é o Sávio, que ele é coincidentemente, falei com ele dessa hoje. turma aí de sub-20, daquele sub-20, Dida foi. Dida foi campeão, goleiro, sim. Sub-20, Mundial... E o Fábio Noronha reserva. Baixo. É que naquela época é o seguinte, tinha que ter goleiro do Flamengo. O cara podia ser um anão, o Soteudo que ele ia, que não era mau goleiro. Mas não se compara o Dida com o Marcos, né? E o Dida, Marcos e o Fábio Noronha, era bom goleiro. E era um time muito bom, mas é interessante, os craques daquele time eram Ian e Jean, que acabaram não rolando como vocês rolaram. Bruno Carvalho. O time era bom. Lateral. Foram campeão. Foram campeões e tal. E o Vamp é um campeão, que eu conheço há muito tempo. Privilégio de trabalhar com o Vamp há 10 anos de Jovem Pan. Acompanhei vocês essa semana no divertidíssimo. Obrigado. De verdade, obrigado. Eu que agradeço. Mas vamos comer. Hoje a gente trouxe você para uma experiência diferente aqui, é fazer um churrasquinho quando a gente troca ideia. Geralmente troca mais ideia, bebe alguma coisa, mas o churrasquinho na mesa da resenha, espero que seja diferente das suas experiências de vida aí. Cara, não, e é muito legal, assim, até... Como foi que você achou tempo pra vir pra cá? Então, cara, não, o pessoal me achou no Uber depois do grande jogo. O Vamp falou, dorme 2 horas por dia, Vamp? Não, eu falei, mano, você trabalha em tanto lugar que... Você dorme quantas vezes? Ele falou 2 horas dentro do carro. O Vamp é engraçado, então, dentro do carro eu fiz 2 textos, né, um pro Estadão e um pro meu Instagram. Aí tava resolvendo os probleminhas lá, mudando de escritório dentro de casa, tal, mas assim, resolvendo negócio de internet, aquelas coisas, escritório e tal, e assim. E eu tenho a vantagem, você me conhece, de estar fazendo programa, por exemplo, na Jovem Pan, onde pode, na TNT, no SBT não pode, de estar no celular escrevendo. Então eu escrevo livro, estou trabalhando em 3 documentários hoje, estou escrevendo 12 livros e mais alguns outros projetos. Então eu vou escrevendo, né?
E uma coisa que eu gosto muito, gente, é assim, que eu me sinto feliz, muita gente me procura, Mauro, você tem o telefone desse cara, de jogador, ex-jogador, jornalista, eu tô precisando de 2 produtores, você tem uma molecada nova dos cursos que eu dou no futebol interativo, cara, eu preciso de um narrador para isso. Então, eu tô o tempo todo, hora, só que às vezes eu cometo algumas cagadas. Eu sou super desajeitado, o Vampeta também sabe. Outro dia me pediram, eu não vou dizer a marca, mas era para fazer uma puta campanha com o Galvão Bueno. Aí, às vezes, o que eu faço? Eu peguei o telefone do Galvão Bueno, em vez de mandar para essa agência de publicidade, eu mandei o telefone do Galvão Bueno para o próprio Galvão Bueno. Ele falou, não, velho, quer ir pra quem? Eu falei, desculpa, Galvão, é um negócio legal e acabou rolando, foi bom e tal. Mas assim, eu fico muito legal porque eu me dou muito bem com as pessoas. De Mas essa paixão, Mauro, vamos lá, o começo, né? o Vamp gosta de perguntar. Claro. Todos que vêm aqui pro bate-papo, nosso churrasco, eu sempre pergunto o começo, desde criança. Como foi esse começo tudo? Já vem de uma família, que seu pai, todo mundo. Mas essa paixão, desde moleque, desde... Vamp, e até... que você lembra, desde o começo? Então, assim, e até bacana, Vamp, porque a gente está gravando aqui, já fazendo aqui o programa, dia 8 de julho. Amanhã, dia 9, completariam 65 anos do início de namoro da minha mãe e do meu pai. E eu falo que é exatamente por isso, não só pela conta são os meus pais, né? Mas porque eles se conheceram numa rádio, a Rádio 9 de Julho, que é uma rádio hoje ainda ligada à Cura Metropolitana. E amanhã vai completar 65 anos do dia dos grandes foros que meu pai deu nos tempos de rádio e televisão, porque ele é apaixonado já apaixonado pela então produtora da rádio, e meu pai deu o golpe do baú, porque o diretor da rádio era o pai dela. Ou seja, meu pai ia ter um caso com a produtora, com a filha do diretor e tal. E a Rádio 9 de Julho é uma rádio, então, ainda hoje ligada à Cúria Metropolitana de São Paulo. E tinha o sistema de som da Praça da Sé, que era ligado à rádio, e exatamente ao meio-dia o sistema de som entrava a rádio ao vivo, digamos, na Praça da Sé, do lado da catedral, e falava, batia o sino da catedral, e meu pai, o locutor de plantão, no caso do meu pai, falava, e agora meio-dia em São Paulo, né? E meu pai tinha que falar, agora meio-dia em São Paulo. Só que meu pai tinha marcado às 3 da tarde no Museu de Ipiranga, perto da casa onde morava minha mãe, o encontro com ela para começar o namoro e tal. E aí meu pai, já pensando às 15 horas, meu pai não deu dúvida. Blom, deu as 12 badaladas e me deu, falei, e agora meio-dia em São Paulo? Ele falou, e agora em São Paulo, 3 da tarde. Aí o operador da rádio virou e falou, pô, João, 3 da tarde, meio-dia, o cara anunciou 3 da tarde em São Paulo, meio-dia. Ele falou, não, 3 da tarde eu vou encontrar. Deu tudo certo naquele dia, deu tudo errado porque eu nasci 6 anos depois, mas é que me veio. Eu sou filho do rádio, de tudo que eu faço, graças a Deus faço muita coisa ainda. O que eu mais gosto de fazer é rádio. Porque o rádio ouve, o rádio conversa, só que no fundo é rádio, mas é um rádio melhor ainda, que é uma carne maravilhosa. Mas enfim, eu sou apaixonado por rádio. Eu sou apaixonado por rádio, mas agora tá tudo filmado. Aí tá um saco também, mas podia não ter imagem. Agora esses caras feios da Jovem Pan, o Chacon, Pilhar, o Pilhar é bonito. É chato? Cara, porque fica aquela câmera na nossa cara. Assim, porque parece que fica mais à vontade, agora é toda hora. Eu não sou acabei de sair da Jovem Pan maquiado, cara, tem que pintar o cabelo. Mas eu não sou assíduo ouvinte de rádio, mas eu sou um assíduo ouvinte de vocês. Então, mas eu gosto de ouvir. Vocês 3 lá. Pô, a gente pode rir e tal. Pra nós é muito legal. Mas não tem imagem. Mas é tudo ali na rádio. Então, meu pai começa pro rádio e tal. Aí o que acontece, Vamp? Eu digo, eu tô com 58 anos, vou fazer em setembro 59. São 58 e 9 meses de Palmeiras, porque a família inteira é palmeirense do lado de mãe. Minha avó se chama Itália Roma. O lado inteiro italiano. E o lado do meu pai é todo alemão, só que todos palestrinos. O meu pai nasceu na época do Palestra Itália. Eram alemães de uma cidade perto aqui de Ribeirão Preto, chamada Tambaú, que é uma colonização italiana muito grande, então muita gente torcendo pelo Palmeiras. E a família alemã de lá, do meu pai, da minha avó, do lado do meu pai, tudo palmeirense. Mais palmeirense até que o lado italiano. Então, a paixão pelo Palmeiras que me fez gostar de futebol, de moleque e de jornalismo. E por que de jornalismo, Vamp? Porque quando eu começo a lembrar e começo a aprender a escrever com 5, 6 anos... Avião, né? E meu irmão é quase isso. Ele só não é piloto porque ele é muito míope. Mas ele entende de aviação muito mais do que eu entendo de futebol e de música, que é minha outra paixão. Aí o que acontece? Quando eu começo a lembrar das coisas com 5, 6 anos, primeiro, era a época da segunda academia do Palmeiras, campeão paulista, campeão brasileira, campeão de quase tudo, o time do Brandão. E o meu pai, quando eu começo a ouvir rádio para valer, minha paixão, meu pai era comentarista da Jovem Pan. E quando eu vejo TV, eu tinha que ver também o Jornal da Record, e meu pai era comentarista da TV Record. E meu pai escrevia na Folha de São Paulo, quando eu começo a ler o jornal que eu lia, hoje eu escrevo no Estadão, que é uma grande honra, meu pai também lá escreveu, eu lia a Folha de São Paulo, aí passando, tinha lá a coluna Notas Econômicas por João Mirbetti. Então eu lia jornal, estava meu pai. Eu ouvia a rádio, estava meu pai de manhã.
Eu via TV à noite, estava com meu pai. Eu achava isso fascinante, até porque, pensa, hoje a gente está fazendo televisão ou rádio, que é a mistura das coisas pela internet. Mas na época, pô, acabava o James West, que era uma série de sucessos dos anos 60 e 70, entrava meu pai. Então meu pai era tipo um super-homem, era tipo o Pato Donald. Era demais, meu pai tá na televisão, ainda em preto e branco, mas que legal. Meu pai tá no rádio, que eu sempre fui fascinado, que legal. Então é meio que natural eu gostar disso aí. Tem muita gente da família que é também jornalista, eu conheci a mãe dos meus filhos na TV Bandeirantes, o meu filho menor está na TV Bandeirantes, outro faz cinema, faz produção de evento e tal. Então a família inteira, tem 40 pessoas no jornalismo. O meu caçula, que trabalha hoje na TV Bandeirantes, no Jornal da Noite, não era o Tinder, Bumble, sei lá, um aplicativo, ele conheceu a namorada. Porra, a namorada é repórter da Veja. Tem 1 milhão de pessoas pra conhecer tudo jornalista. Porraça desgraçada. Então, não tinha jeito de a gente ser jornalista. Mesmo, né? E quem te deu o primeiro emprego? Primeiro emprego foi a TV Bandeirantes. E até muito legal. Você tinha quantos anos, Mauro? Eu tinha 20 anos. Você come normal? Normal, o voto que você quiser. Bom, se eu mandar, é maravilhoso. Não, tá bom. O Vamp, eu comecei 10 de março de 87. Eu fiz direito na USP de manhã. Eu fazia direito na USP de manhã e jornalismo à noite, porque eu sempre quis fazer jornalismo de trabalho, mas eu achava que precisava ter uma complementação cultural que um curso como direito da USP dava. Aí no terceiro ano eu falei, chega de vagabundagem, porque embora fizesse 2 faculdades, é mais fácil. Aí eu falei, vamos trabalhar, vamos estagiar. E dei várias sortes na vida, Vamp, porque em março de 87 abriu vagas para estágio no jornalismo da TV Bandeirantes, jornalismo, não era no esporte, e meu pai já havia 2 anos, ele trabalhava com a produtora dele, que era minha mãe, na TV Globo. Só que ele tinha trabalhado 10 anos na Bandeirantes. Todo mundo conhecia, e graças a Deus todo mundo gostava deles. E quando eu fui procurar estágio, falou, pô, e eles me conheciam desde os 9 anos de idade. Falou, pô, vem aí, moleque, vem aí. Maurinho, você conhece? Tá em casa. Só que a partir do dia 10 de março, quando eu passei pela primeira vez na catraca da TV Bandeirantes, eu deixava de ser o filho do João Miller e da Lucília e tinha que ser um profissional, né? E dei ainda mais sorte, vamos ver, porque 2 meses depois abriram vagas de produção. E aí aproveitaram todos os estagiários que estavam lá na TV, como eu, e já contrataram. Então eu comecei na TV Bandeirantes, então eu tenho 20 anos somados de TV Bandeirantes. Eu tinha 20 anos. 20 anos. E assim, meu filho começou com o estagiário na Rádio Bandeirantes, o Gabriel Costa está na TV Bandeirantes. Eu conheci a mãe dos meus filhos em 88 lá, a Ellen Martins, que hoje é apresentadora e editora do Globo Rural. Aliás, hoje não, desde 96. E é a mãe dos meus filhos, eu sou casado pela segunda vez com o amor da minha vida, que é a Silvana, que me deu mais 3 filhos, não nossos, mas os dela, é tudo filho, filhote. Então assim, eu comecei, por sorte, no jornalismo, mas eu comecei no jornalismo porque minha mãe, desesperada em eu ser jornalista, ela falou, será que você vai ser jornalista? Só não seja jornalista esportivo. Não, e aí o filho desnaturado foi. E meu pai foi o único, Vamp, Henrique, o único conselho que meu pai deu. Não ser, quer dizer, você quer ser jornalista? Jornalista esportivo. E ele foi também, no comecinho, falou, trabalha muito, não tem fim de semana, não vai falar no começo tudo que você quer, você vai cobrir treino da Portuguesa, do Juventus, que não são times tão assim acessíveis, e não vai ser fácil. Só que eu dei muita sorte. Em 90 eu já estava na Folha da Tarde como repórter de política e economia e escrevia de música, quando o Chico Lang me pediu um texto. Mauro, 7 anos da morte de Garrincha, escreve um texto. E eu sempre estudei muito, gostei, tem um estilo e tal. O chefe do jornal, Adilson Laranjeira, no dia seguinte falou, pô, ficou legal isso aí. Você não quer cobrir a Copa de 90 na Itália? Você fala italiano, o outro lado? Eu falei, porra, claro. Só quer ver o plano Collor, para resumir a conversa. Eu não fui, fiquei na redação, os caras falaram, meia página do jornal para você publicar o que você quiser. Aí comecei a assinar, a coluna ficou legal, acabou, o Chico Lang foi para a Gazeta Esportiva, falou, Mauro, você não quer fazer a coluna diária? Vamos. Aí em 1 ano eu estava na Rádio Gazeta, 1 ano na TV Gazeta, e aí não teve mais jeito. E experimente, vê se tá boa de sal pra você. Vê se tá boa aí, porque já. A gente não dá pra saber, né? Não, dá pra sim. Craque, pô. Viu, deixa eu falar. Você, não é todo mundo que tem a destreza. Eu não tenho a destreza de escrever igual você, de interpretar, enfim, de ter a conexão de palavras que você tem com tanta facilidade. Isso daí tem como a pessoa aprender? Ou tem que... Você veio pronto, por exemplo. Você veio pronto de pai lá, mas se você não quisesse, tudo bem. Mas se você não fosse, mas se você não fosse, você teria condição, se você se apaixonasse por sei lá, seu pai é cozinheiro, sua mãe seu pai é mecânico, enfim. Também. A pessoa conseguiria fazer o que você faz? Tem o dom, sim, mas tem o trabalho, sobretudo para escrever, até mais do que para falar. Eu, por exemplo, quando eu escrevia diariamente, a partir de 90, a coluna na Folha da Tarde, que está maravilhoso, o ponto fantástico e o sal é esse. A partir de 90, eu comecei a escrever diariamente. Digamos, de cada 7 textos que eu publicava na Folha da Tarde, que depois virou o Jornal Agora São Paulo,
eu gostava de um, o outro passava e os outros 5 eu não gostava. Hoje, Você não vai perder a conexão. Você não vai perder a conexão na sua fase. Você não vai perder, mas o que você não gostava, as pessoas gostavam? Já gostavam, mas melhorou muito. Mas por que melhorou? Porque eu trabalho pra caramba. Eu leio, releio, treleio. O que eu tenho vergonha mesmo de me ver, de me ouvir, jornal, texto, livro, documentário, roteiro, eu leio, releio, treleio milhões de vezes. Eu escrevo rápido como eu falo. O livro do Neymar, a autobiografia do Neymar, do pai dele, que eu lancei em 2013, já em 21 línguas, junto com o Ivan Moré, eu escrevi em 3 semanas, porque tinha que escrever em 3 semanas. Então eu escrevo rápido. Mas assim, eu tenho dom, ok? Tenho base. Meu pai, puta jornalista, minha mãe, chegou a ser a melhor aluna do estado de São Paulo. E o pai dela, puta cara brilhante, o avô, que levou o golpe do baú do meu pai e tal, ele é foda. Então assim, a família tem facilidade para escrever. Minha prima Graziella, tem editora, a irmã dela, o irmão dela é o Eric Betti, puta jornalista também, enfim, vários, Letícia, tem muita gente que escreve, até que meu irmão escreve pra caramba, meu irmão trabalha com aviação, mas é um puta publicitário, escreve bem pra caramba, desenha, é o mais talentoso da casa. Mas enfim, tem o dom. Mas a gente é muito esforçado, mas mais que esforçado, a gente é apaixonado. Então, meu pai trabalhava pra cacete, minha mãe trabalha pra cacete, e eu também, e o meu irmão trabalha com aviação, que é o que ele mais gosta na vida, e eu com futebol e música, embora eu goste mais de música do que de futebol, e sei tocar instrumento e jogar bola do mesmo jeito, ou seja, nada, são zero à esquerda. Quem sabe faz como Vampeta, quem não sabe como eu falo. Mas então, e aí o texto você trabalha. Eu fui professor de jornalismo na FIA por 4 anos, eu faço um curso, 2 cursos no futebol interativo também para isso, mas de locução e tal. Estou desenvolvendo oficinas de escrita com um cara genial, o Ivan Isida. Mas, enfim, eu posso ajudar a fazer. Mas hoje eu confesso que eu escrevo muito melhor porque eu estudo, trabalho e vou atrás. E, por exemplo, falando de culinária, há 5 anos eu não sabia abrir a porta da geladeira. Continuo não sabendo, mas eu desenvolvi uma pizza que eu aprendi com pizzaiolo. Eu estava agora falando com outro cara, vou fazer um outro curso. Eu estou alucinado por pizza. E a minha pizza sai bem legal. Eu só não abri a pizzaria ainda por absoluta falta de tempo, porque daí realmente eu já não consigo dar conta. Paixão, pô. Mas é paixão, você sabe como é que é. E é maravilhoso fazer. Mas, de novo, pizza eu não sabia fazer. Fui aprendendo e você vai. E texto é isso, cara. Texto é faz, refaz, relê, trelê. E acontecem coisas como aconteceu hoje. Ontem, na verdade, estava no café da manhã e comecei a chorar porque eu recebi uma mensagem pelo Instagram. Era um cara falando, pô, hoje é meu aniversário. Eu só estou te mandando essa mensagem porque me veio um negócio à noite, porque há 1 semana eu perdi meu pai num acidente. E meu pai é minha vida, tá, não sei o que lá. E eu lembro muito quando você na Rádio Bandeirantes falou da morte do seu pai, e isso me tocou. E eu estava ouvindo de novo a gravação no YouTube e tal, e queria te mandar isso aí. E aí hoje, vindo para a Jovem Pan e fazer o jogo do Fluminense e Chelsea, eu fiz uma homenagem para ele, eu gravei, ele é deficiente visual, eu fiz um vídeo para ele. E, porra, o vídeo bombou, bacana, e assim, de novo, eu acho que mais do que qualquer dos tantos prêmios que, graças a Deus, eu dei no jornalismo, o maior prêmio em 35 anos de ofício é um cara de Porto Alegre, gremista, se identificar com a minha história de amor pelo meu pai, pela profissão, pela paixão, e eu poder escrever isso aí, e descrever essa paixão. Porra, deixa eu falar, a dicção, você precisou treinar? Você precisou? Eu queria perguntar se a associação entre o cara saber escrever bem e ele conseguir falar muito bem tá muito ligado ou não? Tipo assim, eu sou foda pra escrever, tenho habilidade, escrevo rápido igual eu falo, mas a sua dicção é incrível, né? Por mais rápido que você fale, que é muito rápido, mas a gente consegue entender cada sílaba, cada S. E vou dizer uma coisa, desde a minha estreia na mesa redonda da TV Gazeta e logo depois na Rádio Gazeta, meu pai falava, fala mais devagar, fala mais devagar. A vida inteira ele falou, e minha mãe, que é surda, um beijo, dona Lucila, aproveitar que você não está ouvindo, vou falar. Ela também fala e eles têm razão. Mas depois com o tempo aprendi com o meu TDAH, meu transtorno de déficit de atenção com muita hiperatividade, e aí falando com terapeutas e psiquiatra também. Ele falou, por que eu também falo rápido? Porque eu tenho uma linha de raciocínio rápida, sou super agitado. Mas por quê? Eu tento passar o máximo de informação ou ideia possível, no menor tempo possível, e ao mesmo tempo eu tento me livrar da bola. Aí o Bambi pode pegar. Eu tenho uma vergonha muito grande de me ver, de me ouvir. Então eu quero passar rápido e me livrar, embora fale pra caralho o tempo inteiro. Por quê? Porque eu tenho uma coisa que é indômita e é minha, intrínseca, eu sou muito tímido.
Então, o que eu saio falando? Eu saio falando merda, fazendo merda, brincando com todo mundo para evitar que as pessoas entrem mais... Eu crio um círculo de fogo, ainda que de maneira mais amistosa, falando bobagem, brincando com as pessoas, para que as pessoas não cheguem tão perto de mim. Não que eu não queira contato, não é isso, mas porque elas não cheguem dentro da minha intimidade. Então, eu criei essa fórmula que é um escapismo. E a dicção? Eu fiz, de moleque, muita fonoaudiologia, porque eu tinha a língua presa, às vezes escapa a língua. Mas assim, e aí eu tive que fazer e deveria fazer muito mais. Só que tem outro lado também que é interessante, que você falou, que é uma pergunta muito interessante. Tem muita gente brilhante para falar, mas não para escrever. E aí eu vou pegar o melhor exemplo para mim, o cara que eu adoraria escrever um parágrafo como ele, que é o Luiz Fernando Veríssimo. O Veríssimo é absolutamente genial. Se ele fizer uma bula de remédio, é um texto que Shakespeare não escreveria, ele que é brilhante no humor, Woody Allen, Seinfeld também. Só que ele pessoalmente é extremamente tímido a ponto de ser chato, de mal conversar com as pessoas. O Veríssimo é um cara difícil. Você vai ver, veja uma entrevista dele para o Jô Soares, outro gênio. É chatésima, o Veríssimo é chato, mas ele escrevendo é brilhante. E tem outros caras, que eu não vou falar aqui, que são brilhantes falando, engraçadíssimos, tocantes, mas para escrever não vai. Eu fico feliz porque eu também faço um monte de coisa porque eu acho que eu me viro bem. O que você fala melhor, faz melhor, escrever ou falar? Boa pergunta. Eu acho que hoje é escrever. Escrever. Antes era falar. Você está fazendo 12 livros. Você escreveu quanto? Uns 25. 25? Olha, Vamp. E E o Vamp fez uma revista. a minha revista, a página 18 é para todo mundo. A página 18 É um clássico da TV, da empresa. É de se escrever e de dicção. Mas você começa assim, você falando, né, que, pô, meu pai na TV, meu pai na rádio, ele foi, não sei, primeiro que é pai, né? Uhum. O seu primeiro grande fã. Quem você se inspirou fora seu pai? Ótima questão, Vamp. No jornalismo esportivo, Nelson Rodrigues, que eu não conheci, quer dizer, quando ele morre em 80 eu estava vivo e tal, mas já li, o meu pai falava, leia, que é um cara que inspirou meu pai. E tive a felicidade de ele ser chefe do meu pai, que eu vou falar. Depois, meu companheiro de Sport TV e de Bandeirantes, que era o Armando Nogueira, mestre. O Armando eu tive já. Armando, maravilhoso, me ajudou muito no começo, minha carreira inteira. Aliás, tem uma história maravilhosa. Estamos na apito final da Band, Paulo Henrique Amorim, saudoso também, era âncora do Jornal Bandeirantes. Aí o Luciano do Vale chamou no domingo para a gente fazer o apito final. O Paulo Henrique, grande torcedor do Fluminense, gosta muito de futebol e tal. Aí eles começaram o programa e o Armando Nogueira tinha sido chefe dele da Globo, no meu pai e do Paulo Henrique. E o Paulo Henrique apresentava, era o âncora do Jornal Bandeirantes, Jornal da Band. Aí o Armando falou, e aí, Paulo, eu tenho visto o programa, o jornal tá indo muito bem, e aí, como é que tá aí? Ah, o Armando, daquele jeito, Paulo, Armando, eu estou numa cruzada terrível contra o gerúndio, porque todo mundo fala, eu vou estar escrevendo e indo. Vou estar me dedicando. A redação escreve, os repórteres falam, no ao vivo todo mundo usa gerúndio, até a palavra gerúndio é feia. Vou estar fazendo, todo mundo... E aí eu também, moleque, eu metido e falei, pô, concordo com você, Paulo Henrique, muito gerúndio, puta pentelhação, não sei o que lá, e o Armando só ouvindo, né? O Armando só ouvindo. E o Paulo Henrique metendo o Paulo Gerúndio, eu também, é isso mesmo, Paulo Henrique. Aí para, ele ficou uns 3, 4 minutos falando e eu concordando. Aí para, e o que você acha, Armando? Aí o Armando olha para o Paulo Henrique, olha para mim, olha para o Paulo Henrique. Eu sou um gerúndio. Armando Nogueira. Cara, um gênio absoluto. Caralho, ele é um gerúndio, Armando Nogueira, cara. Acabou com a gente, né? Mas assim, um gênio absoluto. Então, Armando é um cara desses, Nelson Rodrigues é outro. É igual Veríssimo. igual o Mauro está betting. Já estou betando, né? Beijo para lance de sorte. Mas é o que acontece, velho. Bom, então são eles. Mas é uma coisa que eu pego no futebol também, aquela coisa, pô, eu quero a perna esquerda do Messi, eu quero a perna direita do Pelé, o tudo do Pelé, tal, enfim, a genialidade do Maradona também, enfim. Então, assim, mas o Armando, sim. Nelson Rodrigues, muito apesar dos exageros dele. E de todo mundo hoje, o Vamp, esse histrionismo, esse bom humor, essas sacadas geniais, contar as histórias. O Milton Neves, cabeçudo, um pouco da memória, um pouco do jeito que ele não conhece nada de futebol, ele consegue ser comunicador brilhante, sabe nada, uma porra, não sabe porra nenhuma. Então, assim, a questão técnica do calçado, conhecimento do PVC, o mau humor do Mauro César, conhece muito, mas mal humor pra caralho, mas também
é um contraponto. E assim, eu gosto de pegar coisas de várias pessoas, conhecimento também do Bertozzi, do Rafa Oliveira, muita gente de várias idades. E uma coisa que eu gosto, que eu acho que eu tenho facilidade até pelo meu lado professor, é descobrir novos talentos. Agora mesmo eu estou ajudando um projeto que está iniciando, estou ajudando a fazer um scout de novos talentos, indicando apresentador, possível repórter, possível comentarista. Legal, então, assim, é uma coisa muito legal, cara. Então, eu acho que eu tenho essa capacidade. Você falou, o Mauro César é chato, não sei o quê. Você é quê? Você é o quê? No meio disso aí. Eu sou outro lado, eu sou até bonzinho demais. Você, às vezes você me parecia muito mais sério. Você me parecia muito mais sério. Tipo, aqui, eu não sei em que dia que você tá hoje, mas você tá me parecendo muito divertido, engraçado. Eu sou, se o Vamp me conhece... Não, eu tô falando por mim mesmo, né? Não. A gente não conversou, pergunto, não costumo nem perguntar sobre os amigos, porque é a impressão que eu tenho que ter, não aquele falar, a minha, né? E eu tô vendo você muito divertido, muito engraçado, e eu achava você mais sério. O que você achava do meu pai, João Bebetti? Achava mais divertido. Mas do meu pai... A pessoa fala, porra, quem não conheceu pessoalmente? Então, para sarcástico, mordaz, irônico. Para não falar sarcástico, divertido. Irônico e tal. Irônico, foi você. Irônico. Eu falei, eu sou muito parecido com ele nesse aspecto, não na genialidade, nem na qualidade. Meu pai é muito mais jornalista, muito mais palmeirense, muito mais pai, e espero que eu seja tão avô quanto ele, mas enfim. Meu pai era foda, então, sentidos eu sou suspeito para falar, mas tudo bem. Mas o meu pai, o pessoal fala, porra, você é meio, para quem me conhece mais, assim, pessoalmente, você é um bobo alegre, atrapalhado. Meu pai era igualzinho, só que meu pai tinha aquela coisa de, até pelo Jornal Nacional, economia, cênico, o assunto... Cínico e cênico, também, as duas coisas. Se não vou falar cínico, fica por você, mas cênico. Ele era um jeito muito peculiar engraçado. de falar, mas né? Meu pai é 100% de origem alemã, neto de alemães. Eu sou bisneto, mezzo bisneto de alemães, mezzo bisneto de italiano. O meu lado mais histriônico, falastrão e tal, tem esse lado. Mas eu sou assim, para quem conhece, eu sou um bobo alegre. E eu, dentro do possível, no começo, como eu comecei muito jovem, com 23 anos, eu já era comentarista, colunista, eu precisava me impor um pessoal mais velho. Então eu falei, eu vou tentar ser um pouquinho mais sério. E acabava não sendo eu. Aí com o tempo, com traquejo, com uma certa mais autoridade, não é autoridade, mas uma certa, nem moral, um certo rodagem mesmo, né? Aquela coisa de jogador, não, agora eu não preciso mais ficar calçando e amassando o chuteiro dos mais velhos. Agora os caras, não vou fazer isso com os menores, mas eu já estou me colocando. Eu falei, quer saber? Eu vou ser mais o que eu sou. E eu sou esse bobo alegre mesmo. Ô, Paulo, você lembra de tudo assim, ó, você começa Band, lembra aí, fala aí pra nós. Não. Boa. Vamos lá. TV. Band. Não, perdão. Band... A primeira. Não, é engraçado. Eu fiquei no jornalismo da Band em 87 e comecei a fazer a produção do Crítica Autocrítica, que era um programa de debate, todo domingo à noite. De outubro de 87 eu começo a trabalhar domingo à noite. Aí quando eu já estou fazendo Corona a partir de 90, dá um ano e pouco, eu falei, quer saber? Chega de trabalhar domingo à noite, não aguento mais. Saio do Crítica Autocrítica agosto de 91, em outubro de 91 começo o Mesa Redonda todo domingo. Eu já trabalhei em 15 programas de domingo à noite, fora outros programas esportivos. Então... Lembra aí as emissões? É jornalismo Band, TV. Não, TV. Depois aí no esporte. Esporte mesmo. É TV Gazeta, Sport TV, Band, PSN, TV Cultura, volto para Band, Record, Band Esportes, Esporte Interativo, as três ao mesmo tempo. Aí eu vou para Fox. Aí da Fox eu vou para TNT, aí eu começo a enlouquecer, porque daí eu faço TNT, Jovem Pan, rádio que vira TV, SBT a partir de 2020 e mais uns negócios que talvez pinte agora também, de televisão. Então, assim, agora eu estou em 3 mais de 4, isso TV. Rádio, primeira Rádio Brasil 2000 fazer com o saudoso Kid Vini um programa de música. Aí eu começo na Rádio Gazeta, que me impediu de fazer. Aí quando eu vou para a TV Bandeirantes eu saio de rádio, que não tinha como conciliar, mas eu volto para a Rádio Bandeirantes em 2003, aí Rádio Bandeirantes em 2003 até 2015, vou para a Jovem Pan 2015 a 2023, 2024 eu fico na Bandeirantes, volto e agora volto para a Jovem Pan. E jornal? Escrito Folha da Tarde de 90 até 99, quando o jornal vira Agora São Paulo. Aí eu saio do Agora São Paulo para ir para o Lance, de 2006 a 2016. Aí eu saio, vou para o UOL,
Do UOL, eu vou para a TNT, para o blog, e agora comecei no Estadão como colunista e também o chamado colunista 3.0. Placar não, né? Placar eu fiz algumas coisas, só não fiz mais Globo também tempo. não. O Globo não. De TV aberta, eu só não trabalhei na Globo. Na TV Manchete eu ia fazer campeonato japonês, só que daí a Sport TV não me liberou. Aí eu só não trabalhei em TV aberta na Globo e na Rede TV me fizeram uma proposta bem legal, só que quem fez a proposta para mim fui eu para a TV Bandeirantes e hoje é meu chefe no podcast com o Milton Neves, que é o Zé Emílio Ambrosio, craque, pai do Zé Renato Ambrosio. Mas eu só não trabalhei nessas, na TV fechada eu só não trabalhei na SPN, por 2 vezes eu fui convidado para lá em 99, meu filho tinha 3 meses, a grana era muito inferior à Band, não dava. E aí em 2015 eles fizeram a maior proposta da minha vida. Aí era muito dinheiro, mas não é por isso que eu não fui. Por outras questões pessoais, eu acabei não indo e acabei nunca trabalhando. Não, mais foi no Grupo Bandeirante, né? No Grupo Bandeirantes, 20 anos. Na Jovem Pan agora estou 10 para as 11. Mas na Esporte Interativo TNT, eu trabalhei com algumas interrupções de 2007 a 2013 e de 2016 para cá. O Esporte Interativo TNT já está sendo um dos lugares que eu mais trabalhei na vida. Mas ainda que eu mais trabalhei TV Bandeirantes, Band Esportes e Rádio Bandeirantes é o Grupo Bandeirantes. Ô Mauro, é meio unânime a gente perguntar pra galera que gosta de futebol, falar que você é um dos maiores jornalistas esportivos do Brasil. Como que você conseguiu essa credibilidade, mesmo você falando que você tem esse jeito espalhafatoso, sendo que quando o cara quer falar sobre ser jornalista, ele tem que manter tipo a pose, a postura, a imparcialidade com o time, eu acho que com o seu jeito. Eu acho que como você conseguiu ganhar a internet ajudou. É uma coisa muito legal. Mas é muito antes da internet. É muito antes da internet. Você tinha o cabelo preto, pô. De cabelo preto. Eu não tinha cabelo. Cabelo preto e óculos, né? Eu tive uma vantagem, cabelo preto e óculos. Eu já não tive cabelo, eu também fui mudando bastante o cabelo, pô, em peruca desde 99. Aí tem uma discussão que eu tenho com um querido craque, que é o Alex Escobar da Globo. Um dia ele fez um texto sobre careca, tem que assumir mesmo. Aí eu mandei pra ele, falei, Alex, que é um querido. É muito mais difícil fazer o que eu fiz, assumir a peruca. Como eu assumi em 99, no comecinho de janeiro de 99, na Band, na época que a ESPN me chamou, eu de sexta-feira estava careca, na segunda-feira parecia cabeludo. Em rede nacional. Eu falei, pô, já tive que consultar a chefia. Pô, vai. E por quê? Porque a mãe dos meus filhos da época e a minha mãe queriam. Aí quando eu me separei em 2012 e casei em 2013, com a minha mulher, o amor da minha vida, Silvana, eu perguntei, você quer que eu fique careca? Você não falei, não. Você não falou amor da sua vida, não. Tá falando só da outra. Não, tá falando sempre. Não, mas a gente sabe. As Vampetas me ajudou muito em relação à pensão, né? Manjando. Então, assim, muito bom, né? Eu tive várias questões e tal. Mas em relação ao jeito, até essa questão de assumir o clube do coração. Como eu te disse, na Copa de 90, eu estava escrevendo só para a Copa, sobre a Copa, a história das Copas e tal. Ia acabar a Copa, o Chico Lang ia voltar e eu ia continuar como repórter de política, economia e música que eu adoro. Dos meus 25 livros, um é a biografia do Ira e do Nas, outro do Luiz Thunderbird, da MTV, eu adoro música, enfim. Mas o que é aqui com nós? Nas é maravilhoso. Aí o que acontece? Acaba, no meio da Copa, o Brasil é eliminado pela Argentina, aquele gol do Maradona, o gol do Carille jogado no Maradona. Aí na terça-feira, eu meio puto ainda com a seleção do Lazzaroni e tal, me veio uma ideia. Falei, cara, o Palmeiras ia chegar naquele momento a 14 anos sem título. E o Brasil também, desde 70, aliás, antes. Então assim, porra, eu tava 14 anos sem gritar campeão, ou pelo Palmeiras ou pela seleção. Aí eu pensei no Corinthians, na fila corintiana de 22 anos, de 54 a 77. Na época o Brasil ganhou 3 Copas do Mundo. Então o corintiano, de fato, ficou só 8 anos sem gritar campeão, entre o bi do Brasil em 62 e o tri em 70, aí voltaria a ser campeão em 13 de outubro de 77, o gol do Basílio. Mas sem gritar campeão, o Corinthians havia ficado pela seleção 8 anos só, do bi em 62 ao tri em 70. Eu, como palmeirense, desde 76 não gritava campeão para a seleção nem para o meu time. Aí eu falei que a filha era maior e me assumi como palmeirense, até porque quem me conhecia minimamente me chamava de palmeirense. E meu pai, à época, já na Globo, o pessoal, ele já era um dos palmeirenses mais famosos que tinha, não só na mídia. Pô, palmeirense famoso. Na época, meu pai era um dos caras, que sempre foi. Frase no vestiário, aquela coisa. Então, eu me assumi como palmeirense, porque 2 semanas depois eu já estava voltando a falar de política, economia e de música na Folha da Tarde. Só que daí eu fiquei. Falei, bom, já me assumi, vou continuar assumindo. E sempre me assumi. E eu sou mais cobrado pelo Palmeirense do que por qualquer outro clube. Agora, essa história que eu contei, muito bonita, emocionante, num gremista. Os meus textos com mais repercussão são sobre o Corinthians. Eu faço muita coisa do Palmeiras, mas assim, eu tenho menos problema com o aniversário do Corinthians. No mesmo dia. Não, e eu faço... Verdade? Não, isso não...
Você é de setembro, né? Que dia que você é, ó? Que dia que você é, ó? No mês de setembro de... Dia 2? É dia 1º. Meu Aí pai- dá Miguel que é dia 2. Sabe? 10h45 da noite. A Marília Ruiz fica com esse papo. Mano, você é terrível. 2 de setembro. A gente curte isso, a gente gosta com ele lá da... Mas você brinca, meu primo. Você tá tomando? O que você tá tomando? Nada, tô esperando. Eu. Você vai tomar um vinhozinho com fã? Vamos, claro. Eu não vou tomar hoje porque eu chapei fim de semana demais. Não. Nossa, chapei. Meu primo, a primeira filha dele, a Luna, tava Tem algum falando- palmeirense ou algum corintiano aí na família? tem 3 gaviões. 3. E eu que fiz a É o quê? ficha dele. Primo, o quê? Primo próximo. Ah. É que o pai deles é um puta corintiano, a mãe era palmeirense e virou casaca, ok. Ah. Mas o resto da família é insuportavelmente palmeirense. Eu sou na posição tipo 28 da família de palmeirense. Palmeirense. Muito mais. Ô, Mauro, você falou do TDAH, né? Hoje você sabe que é TDAH, né? Antes você era uma criança Ninguém super sabia. ativa. Quando que você descobriu isso daí? Na verdade, eu preciso voltar na psiquiatra para confirmar que eu tenho TDAH. Eu falo Você porque... só acha por causa do jeito... E porque os profissionais falam, cara, se você não tiver TDAH... Uma terapeuta falou, se você não tiver TDAH, eu rasgo meu diploma, porque não é possível. Meu filho menor tem, meu mais velho tem, então. Meu pai provavelmente tinha, mas não tinha o diagnóstico, e eu também não. Eu dei muita sorte também, porque assim, eu estava assistindo a aula. Uma aula que, por exemplo, eu adoro, história. Tava ali. Eu assistia, só que viajava, eu tinha que estudar pra cacete. Eu sou muito esforçado, eu sempre fui CDF. Porque prestar atenção é complicado. Pro jogo, pra mim, é complicado prestar atenção. O que eu faço? Escuto música. Ponho o fone de ouvido. Quando eu tô na transmissão da Jovem Pan, TNT, SBT, eu não tô ouvindo a transmissão. Quer dizer, eu tô ouvindo o cara do meu lado. Mas se eu tô com um fonezinho, eu tô ouvindo música. Música me ajuda a focar. O que eu tenho? Eu sou multifocal. Então, por exemplo, eu tô fazendo aqui... Você tá sabendo o que você tá fazendo ali. Eu estou vendo o jogo, mas eu estou ouvindo música e escrevendo um livro. O pessoal brinca, mas é verdade. Eu dou conta por conta disso. Eu estou fazendo o jogo no intervalo, hoje mesmo, no intervalo do Fluminense e Chelsea pela Jovem Pan, eu tinha que escrever o texto para o Estadão, porque na hora que acabava o jogo, eu tinha que mandar o texto para o Estadão. Mas, ao mesmo tempo, eu estou tendo que entregar um livro de crônicas, que eu estou meio atrasado por conta da Copa do Mundo de Clubes. E aí eu tô revendo textos meus e escrevendo outros textos. Eu estou ao mesmo tempo. O livro do centenário do Palmeiras, o livro oficial há 10 anos, eu escrevi durante o Central Fox. O Zé Lé me chamava, Mauro, e o Flamengo? Mauro, e o Real Madrid? Eu falava tal, aí eu botava. O Palmeiras, em 1937, eu botava o laptop do lado da bancada. Eu desenvolvi um método que é multifocal. Eu consigo estar falando com você, ouvindo música e prestando outra coisa. Napoleão Bonaparte. Mas não, assim, não. Outro dia eu fiz esse teste num podcast sobre isso. Uma pessoa que era mais especializada na área falou: pô, isso aí você parece mesmo ter. Falou: quer ver? Faz um teste aí. Abre 2 verbetes quaisquer da Wikipédia e os 2 saem falando. Aí as pessoas iam falando e eu prestando atenção e interagindo com os 2. Eu consigo ter 3 coisas ao mesmo tempo. Mas eu dei sorte, porque isso. Assim, eu esqueço de pagar conta, sou atrapalhado para burro. Mas as coisas meio que eu consigo fazer multifocal. Por isso que eu dou conta de tanta coisa. Eu ia perguntar se você, nas atitudes das pessoas em relação a você se dispersava com facilidade. Mas quando você tá fazendo, você não sai do caminho. Porque eu falei aquela hora, você não vai perder a conexão se eu te interromper agora. Não. E você não perde a conexão, Não, e assim, né? por exemplo, eu brinco muito com o Neto também tem TDAH provavelmente, porque o Neto é assim, porra, que legal tua chuleta, pô, um abraço pro Serginho Chulapa, pro Luiz Chulapa, que bebe Danone que nem o Vampeta bebe Danone. Pô, mas Danone é muito ruim, cara, pior que o Danone é só defesa do Corinthians, era Corinthians, chega de perder, viva o Chelsea. Chelsea da Inglaterra, a Rainha Elizabeth era muito feia. Que é isso, Memphis? Que é isso, Memphis? O Neto, ele vai clicando e se perde, né? Vai embora. Eu ainda consigo... Eu dou a volta pra caralho, mas eu consigo voltar. É um negócio que é assim, uma facilidade que eu acho que eu desenvolvi, uma linha mental, mas vários textos e comentários na Jovem Pan, SBT, TNT, Estadão, onde quer que seja, no nosso palestra, que é um projeto que eu criei. Assim, eu viajo pra caramba, mas normalmente eu consigo voltar. Mas tem gente tipo Neto que se perde e vai, e é maravilhoso também. E pessoas da sua época, mas vamos dizer assim, né? Parecia que tinha uma carreira, começava de um certo ponto e Nossa, aparecia na maravilhoso. Que é TV. isso aqui, pô? É um Casal Garcia. Foi sensacional, Delícia cara. demais. Toma isso aí, esse aí toma Meu, 70 por mês. não, 70 é pouco, velho. 70 Esse, Não, 70 esse eu não garrafas eu tomo, conhecia, não, caramba, mas é não. maravilhoso, O cara. tinto e o rosé é bom também. Não, mas eu não sei, mas Esse esse é aqui é o melhor de maravilhoso, todos, esse é o cara. melhor. Esse eu não conhecia, cara, maravilhoso. Aí, ó. Casal Garcia. Ai, Aí. o Bete segurando Aí, a Casal Garcia. Ó. Olha, manda pra nós aqui, senão meteu ó, a bala. pode, mas meu, Essa agora, espeta. é.
Não, se fazer igual o assim, manda pra nós aí que eu dou. Vamp, senão... o Avalone era assim. O Avalone a gente... Eu fiz mesa redonda com o Avalone. Senão eu vou trazer o sangue de Moá. Eu fiz o mesa redonda com o Avalone de 90 a 95 e na Band 2 anos também Esporte Total. A gente convidava alguém, a pessoa demorava, atrasava, o Avalone metia o pau. Ela aparecia, voltava, esquecia. Eu falei, pô, Avalone, pelo amor de Deus, né? Era maravilhoso. É meu parceiro. Mas é muito bom esse casal Garcia. A gente tava falando sobre... Ó, não perdi, voltei no mesmo lugar. Você voltou na... Pega de novo, cara, eu preciso tirar uma foto que eu vou atrás disso aqui, cara. Cara, mas é maravilhoso, velho. É, pô. E a patroa que gosta disso... Meu, sensacional. Muito louco, né? Muito bom. A galera, vocês vinham com uma... Ia seguindo uma hierarquia, vinha crescendo, o rádio, tinha oportunidade da TV, troca de canal, enfim. O que você acha hoje dessa galera que tá lá fazendo vídeo na internet? Posso dizer, como eu, que comecei fazendo vídeo, hoje tô aqui trocando ideia com pessoas que eu sempre adorei, né? Então, beleza, eu me coloco no lugar das pessoas que eu vou te questionar a respeito. O que você acha dessa galera que vem, tá no stream e de repente tá lá na Globo, tá lá não sei aonde? Cara... Nem todo mundo talvez gosta, porque tá acostumado com o jeito de vocês, mas as coisas mudam, Rick. Vem cá, eu vou pegar um exemplo que eu sou muito suspeito. Mas o que você... Como que você vê, assim? Então, você é um cara na boa, você é um cara descoladaço, inteligente, atualizado. Obrigado. Como que você vê essa galera vindo? Primeiro, eu brigo muito com os coleguinhas, digamos, da mídia tradicional, jornalistas até um pouco mais jovens que eu, mas da minha idade um pouco mais velhos, que são cada vez menos por hora. Você deu aula pra ir na pista, não? Tem uma galera, né? Dá o nome aí de algum. Tem. Mas, por exemplo, que eu brigo muito, vem cá. Você lembra do teu primeiro vídeo, Rick? O meu primeiro vídeo? É. Quando foi? Cara, 2017. 2017, tá. Você lembra, digamos, um mês, quantas pessoas tinham visto? Porra, cara, eu via menos de 500 pessoas. Tá, perfeito. E olha que abençoado, tem contato, conexões e tal. Pensa, eu não sei, eu até preciso perguntar para ele, o primeiro vídeo, por exemplo, do Whindersson, quantas pessoas viram? Depois, não, na hora, né? Digamos um mês. Parece que eram 4, 5 pessoas. Então, cara, e o cara virou o que virou. Independente do não estou nem analisando, o que eu acho que o cara é uma figura muito interessante, mas dependendo do que é o conteúdo dele. Cara, é muito mais impactante, é muito mais desculpa do caralho do que eu, por exemplo, comecei, e eu vou usar sempre o meu caso. Eu comecei no jornal Folha da Tarde, é o maior jornal de São Paulo, não, mas é um jornal de base, de história, de décadas. Eu comecei no esporte, na Rádio Gazeta, que é uma rádio tradicionalíssima, era de São Paulo. Comecei na TV Gazeta com um programa que era de grande audiência em Mesa Redonda. Cara, eu comecei, digamos, de 0 a 10, 5, 6, 7. Esses caras começaram do zero mesmo. Vocês têm muito mais valor que a gente. Pode até não ser o melhor, mas, cara, é muito mais importante, muito mais impactante que vocês fizeram. Por isso que eu faço. E vou pegar um exemplo que eu sou muito suspeito para falar do Fred Bruno. Fred dos Desimpedidos e tal. Hoje é apresentador do Globo Esporte. Eu conheci, sem lembrar dele, numa palestra que eu fui dar na Unip. Aí, Rafa Souto, que trabalhou com a gente na Jovem Pan, comigo com o Vampeta, um dia liga e fala, Mauro, tem um menino aqui muito talentoso, o cara está começando um canal junto com o canal que eu faço de 4 linhas. E é o seguinte, isso em 2014, eu estava na Fox. Ele quer gravar com você, gosto muito de você, também é palmeirense, tá? Vem aí, pô, chama aí. Aí ele veio super nervoso e tal. Pô, cara, beleza, tal. Aí eu sempre esqueço, e é até engraçado ter a ver. Ele ia apresentar, falou, o meu primeiro quadro vai ser com você, gosto muito de você, você é uma referência, pô, beleza, tal. E o meu quadro vai chamar Toca e Me Voe. Aí ele começa, começa aqui o quadro petecando. Eu falei, cara, você não falou que era Toca e Me Voe ou era o contrário? Eu preciso até ver. Aí ele fica assim, pô, não sei o que lá. Foi engraçado, uma cagada, bom. Aí fiz meia hora de papo, acabamos de gravar. Eu virei e falei, cara, você é muito bom, parabéns. Pô, sério, porque você é bom pra caralho. E é legal, eu tô sabendo que aqui na Fox, o pessoal vai começar a investir no digital. Talentos jovens. Cara, provavelmente não tem grana, mas topa pra caramba. Aí eu peguei, passei o contato dele, mandei depois o vídeo quando foi pro ar. Cagaram. Ok, tudo bem. Mandei de novo, cagaram. 2 anos depois, eu já indo para o Esporte Interativo, eles contratam Desimpedidos o Fred e o Bolívia. Aí não digo eu, aí mandei de novo os caras. E agora? Cara, é o seguinte, eu não sei quanto vocês pagaram, eles merecem quanto pagaram, mas vocês não merecem, porque há 2 anos atrás vocês iam ter esse cara de graça. E assim, e aí virou um cara maravilhoso, gosto pra caralho, eu sou muito suspeito para falar do Fred. Mas, de novo, é um cara que começou do zero. A gente quase todo mundo começa. Pô, Nazaré das Farinhas, campeão do mundo, cara, PSV, Fluminense, Flamengo, Corinthians, tudo a história dele maravilhosa que a gente sabe. Porra, é muito mais. Cara, e de novo, queira ou não queira, o meu pai é de origem bastante, eu não gosto do termo humilde, mas é o mais fácil de falar, humilde. Minha mãe já classe média, um pouquinho mais alta e tal. Porra, velho, assim, eu adoraria ter a biografia do meu pai, de onde ele veio para o que ele virou.
Eu já comecei muito mais fácil, cara. Como eu tô te falando, o primeiro dia de trabalho, esse 10 de março de 87 na Bandeirantes, os caras me conheciam, eu era filho do João Betti e da Lucila Betti, que tinham trabalhado 10 anos com os caras, eram amigos, e meu pai estava na Globo. Então, o meu primeiro dia de trabalho é uma das coisas mais fáceis do mundo. Só que até hoje, isso eu posso falar, 38 anos de jornalismo e 35 de jornalismo esportivo, até hoje eu recebo, ontem mesmo eu recebi, mano, você só tá aí por causa do seu pai. Eu falei, velho, até onde eu sei, meu pai não tá assombrando ninguém do SBT, TNT, SBT, Jovem Pan, Estadão, ninguém. E eu me cobro isso. Eu me cobro. Mas meu começo, cara, foi mais fácil do que para a esmagadora maioria. Só que agora eu tenho uma pressão que eu também me cobro de tentar manter o nível do meu pai, que é foda. Como seria hoje o seu pai, o Armando? Boa questão. Com isso aí. Não. Assim, uma coletiva. Aqui, ó. TV Vampeta Timão. Deixa eu tirar minha Você quer saber, Fábio? Tá calmo. Como é que eles estão fela pra caramba? Eles vão se sentir um pouco incomodados. Porque eles sabem o que é difícil. Qualquer um pode chegar lá, qualquer xarope. Também é. Não, que tem muito xarope. Tem muito xarope. Mas também, Vamp, tem muito xarope nosso. Tem colegas nossos, amigos. Eu tô falando as cobras criadas bem no olho, assim, ó. Aqui é TV Timão, aqui é TV Vampeta, Corinthians pra sempre. Um exemplo. Queria fazer uma pergunta. Eu não aguento. Não, e sabendo que tem esquema também. Mas também tinha esquema antigamente. Não estou dizendo. Eu gosto. Primeiro porque é o seguinte, comunicação. É o que a gente está fazendo aqui, uma delícia, não mais com uma comida e o vinho. Velho, comunicação é isso. É conversa, fala, eu falo pra caralho, mas ele conversa, fala, ouve, troca ideia, beleza. E você não precisa necessariamente, no caso, você tem um diploma, não é que nem um engenheiro, que você precisa ser um engenheiro para você montar esse lugar maravilhoso que a gente está, né? Você é arquiteto, seja o que for. No nosso caso, é que se comunicar. Então, assim, quanto mais gente puder se comunicar, mas, de novo, e no caso do futebol, que é tão chutado, que as pessoas estudem um pouquinho mais, né? E isso é fundamental, né? Tem que estudar e eu acho do caralho também essa pretensão nossa da imprensa, né? Porra, os treinadores brasileiros precisam se renovar. E nós da imprensa? O 7-1 é só o jogador que perdeu, o Filipão? Não, a gente também. A gente precisa... E, velho, a gente precisa constantemente A gente não envelhece, né? Só envelhece o corpo do atleta. E assim, não, e a gente acha que é professor de Deus. Uma coisa que me irrita muito da imprensa é também um negócio que é o seguinte. Quando, por exemplo, sei lá, não é porque eu treinador do meu time, até porque a gente descasca às vezes, o Abel. Ele é muito bravo, mas também pega um pesado nele. Mas ok. Mas, por exemplo, pode ser outro, vai. O cara que eu amo de paixão. O outro Abel, o Abel Braga. E não era o característico dele. Mas, por exemplo, às vezes o Abel falava, porra, gente, vocês estão pegando muito pesado, alguma coisa assim. Aí, normalmente vem, sobretudo no estúdio, não no estádio, não na coletiva, vem um jornalista, coleguinha nosso, e fala, pô, o Abel quer nos ensinar a fazer o jornalismo. Velho, o que o comentarista que a gente faz? A gente fala como o treinador tem que escalar o time, como ele tem que mudar o time, como ele devia conversar com os caras no vestiário que a gente não tem acesso, como ele tem que treinar a equipe. Porra, a gente quer ser treinador, não quer ensinar treinador. Por que não pode fazer uma indagação sobre o nosso trabalho como jornalista, velho? Edilson vai vibrar. Você lembra? Isso que eu ia falar. Edilson vai vibrar quando vem esse programa que o Canhão, te amo. Também. Canhão tá conversando com o Edilson. Aí Edilson, vem cá, eu não posso falar de jornalismo, você tá aqui trabalhando com bola. Você nunca jogou futebol? Aí o Fernando Fernandes, você fez 10 copas, você nunca entrou em campo e eu entrei. Não, bom, não, de novo, e por isso que... Preciso até checar, deixa eu só chegar. Ah, lembrei, que eu cheguei outro dia. Eu já trabalhei com 80... Inclusive, claro, Vampeta. Eu já trabalhei com 81 ex-jogadores como comentarista. Nossa. E desses 81, uns 10 eu indiquei para começar a trabalhar, ou fiz a telefonema, e alguns até conversam muito comigo, que eu fico muito lisonjeado. Tipo uma mentoria. Eu sou totalmente favorável a ter essa coisa. Não só ter ex-jogador e nem só ter jornalista. Pô, a gente se complementa pra caralho. O que eu aprendo com o Vampeta e com outros, alguns até eu desaprendo, que eu não vou citar, jogadores, como eu desaprendo com colegas jornalistas. Não é porque eu tenho diploma de jornalismo que eu sei de futebol, cara. Eu também estudei, eu fiz curso de arbitragem, eu fiz curso de treinador, eu deveria fazer muito mais curso. Eu vejo muita coisa, leio muita coisa, estudo muita coisa e as coisas vão mudando, até porque tem vários modos de você fazer. Botar aqui, vira pra cá, passa, um monte de coisa. Pô, por exemplo, churrasco é uma arte, né? Então, assim, o futebol também é. Só que o futebol, até mais do que o churrasco ou qualquer outra coisa, aí eu pego meu pai, às vezes estava eu e meu pai, a pessoa vinha, tirava selfie, vinha conversar, ninguém chegava pro meu pai, que era outro patamar em relação a mim, em relação à carreira dele, e falava, pô, João, você falou um negócio aí
do Haddad, da Fazenda, dava cagada e tal, e falava. Ninguém chegava. Meu pai falava, pra mim falava, pô, Mauro, o que você falou do lateral esquerdo do Olaria é uma cagada, você não sabe porra nenhuma. E provavelmente o cara tem razão. O Brasil seria um país muito melhor se as pessoas soubessem de economia, política, sociedade, humanidade, o que a gente sabe do futebol. E ninguém sabe mais do time do que o torcedor. Por isso que o jornalista tem que ser torcedor ainda. Não é que eu saiba mais do Palmeiras, mas o Palmeiras, eu sei, não sou mais palmeirense e nem menos do que ninguém. Mas por ser o meu time, eu conheço um pouquinho mais, por óbvio. E você manter no time essa paixão, você vai saber um pouquinho mais. Então você tem que continuar torcedor. Será que não seria, né, Vamp, interessante, por exemplo, né? O Vamp tá bem misturado com jornalismo também, né? E jogador e tal. Muitas vezes quem tá de fora, um comentarista, uma pessoa que tá acompanhando o time, tem aqueles jornalistas mais focados num determinado clube, tem um aqui no Corinthians, né? Pra ficar um pouco mais dedicado, de certa forma, né? E que tem uma opinião, uma carreira concreta e tudo mais. Alguma vez não seria oportuno os times, os clubes, às vezes terem aí alguma ajuda, algum palpite dessas pessoas? Ou você acha que o ego é muito mais forte? Porque, querendo ou não, vocês entendem muito mais do que muito treinador. Sim. Às vezes, no começo, vamos dizer, né? Vocês entendem muito mais do que um jogador que começou, agora o treinador interino vai ser fulano de tal. Eu acho que vocês conhecem mais. Excelente questão. Há 12 anos atrás eu levei para o Palmeiras, em tantos projetos que eu fiz, e alguns, por exemplo, esse não fiz, eu fui curador, eu fui embaixador, eu sou curador do Museu da Seleção Brasileira e do Museu Pelé, mas eu fui embaixador do Centenário do Palmeiras. Eu, Dudu, Ademir da Guia, Marcos e Bair, quer dizer, uma das maiores honras da minha vida. Mas, Rio, o que aconteceu? Eu cheguei nessa... Não, um pouquinho antes. Gente, cada jogador contratado, eu posso... E eu fiz 3 documentários. Eu fiz 9 dos 25 livros, 9 são do Palmeiras e dos palmeirenses, alguns oficiais, outros não. Eu fiz o livro do Centenário. Fazendo o livro do Centenário, eu falei, gente, posso fazer um vídeo? 2 versões, uma de 3 minutos e uma de 5. Todo cara que é contratado, no dia da entrevista coletiva, antes de ir para a entrevista, mostra esse vídeo. Que vou contar um pouco da história do Palmeiras, mas mais emocional, uma pegada, para ele já chegar com tudo na coletiva, né? Para não acontecer como aconteceu com até caras queridos meus, chamar o Corinthians de Sociedade Esportiva Corinthians, como chamou Amoroso, ou Corinthians Futebol Clube Gustavo Neri. Um Amoroso até não explicou o que aconteceu, é normal. O Gustavo Neri não tem explicação, mas tudo bem. Aí, bom, vamos lá, beleza. Aí não rolou, tá ok. Mas assim... eu fico muito feliz, por exemplo, que quando o Abel chega ao Palmeiras, e não só chega, ainda hoje, no escritório dele, do Abel, tá o meu livro do Centenário. Na sala dele no Palmeiras, ele tem o livro do Centenário na mesa, da história do Palmeiras, que eu escrevi. Não é porque eu escrevi, mas é legal que ele estude isso aí, sabe? Então, assim, eu tenho certeza absoluta. Às vezes o clube aceita, algumas vezes não. E até por questões políticas pessoais. Por exemplo, dos 4 processos que eu recebi, ganhei os 4, um deles foi do ex-presidente do Palmeiras, Mustafa Contursi. A minha relação com a Leila, por exemplo, não é boa. Eu critico no que eu acho que ela deve ser criticada. Mas tudo gente do futebol? Então, todos do futebol. Quem mais? Mustafa Contursi, Eduardo José Fará, que foi o primeiro, que era presidente da Federação Paulista, Labia Bichedi, que era vice-presidente da CBF, e um juiz de direito, quando liberaram os caras do Corinthians lá, eu meti o pau, ele falou e tal. Mas, ok. Esse, na verdade, não foi nem processo, a gente entrou num acordo, não processou, segue o jogo. E a Leila tem uma relação comigo que não é boa. Ela só parece que entende as críticas que eu faço a ela, os elogios. Não, mas tudo bem, faz parte dela, ela tem todo o direito de fazer o que quiser. Mas então, às vezes as coisas acontecem isso. Às vezes a pessoa cria, como o próprio clube, eu cobro mais. É aquela coisa, teu filho. Por exemplo, tá o meu filho e teu filho. Os dois vão enfiar o dedo na tomada. O que eu faço? Primeiro, eu pego o meu filho, arranco ele para enfiar o dedo na tomada e dou um tapa na orelha dele. Não, meu moleque não faz isso. Mas o teu filho fala, deixa eu ver se queima mesmo, né? A gente é mais exigente com a nossa paixão. Normal. E o Palmeiras, por definição, o termo corneta surgiu no Palmeiras, nos anos 50. Então ele vai ser corneteiro mesmo. Mas eu acho isso ideal. Eu tentei fazer com o meu clube Palmeiras, o Palmeiras não quis na época, agora com a Leila não vai querer mesmo que eu faça. Mas eu acho que devia até ajudar para a gente contar essa história. Eu troco algumas ideias com o Abel sobre isso também. Daí, Mauro, os seus 11 da história do Palmeiras, jogadores. Monta aí sua seleção. Isso é fácil de fazer. É fácil de fazer? É porque eu já fiz tanta vez. Não, mas eu penso toda hora. Ah, tá. Eu achei que fosse fácil de jogador também? Pra escolher. Não. Mas ele falou que é fácil pra ele falar. Mas é fácil pra escolher os jogadores?
Não, é muita gente, mas isso eu diria que é fácil porque eu já fiz algumas vezes, só que até cria alguns problemas. Criou um duplo sentido pra mim aí. Não é isso, não, é só. É até interessante pelo seguinte, tem um cara que, inclusive quando meu pai morreu, em 2012, ele me ligou, ele foi no inteiro, me ligou e falou, cara, você sabe que você tem um cara aqui que você pode chamar de pai. Os dois caras do Palmeiras fizeram isso, o Valdir Joaquim de Moraes, saudoso, e um deles é o César Maluco. Mas eu sempre coloquei o Evair na frente do César. E o César, mesmo assim, entendeu? A duras penas e tal. O Evair, que é um dos livros que eu também escrevi. Tal. Então, assim, para mim, o time que eu vi de 72 para cá é Marcos, Cafu, podia ser o Arce, Luiz Pereira, Gomes e Roberto Carlos. Eu vi o Dudu. Então, o Dudu e Ademir da Guia não dá para dissociar. O Dudu é um dos grandes amigos que eu fiz na vida, não só no futebol. E Alex, Edmundo, Evair e Rivaldo. O treinador agora virou o Abel, mas virou em 23. Do time que eu vi, li e ouvi, ainda é Marcos. Aí a lateral vira Djalma Santos. Luiz Pereira, Valdemar Filme, que é a segunda estátua, jogou 17 anos no Palestra e Palmeiras. E Roberto Carlos. Ainda do Ademir da Guia, o cara que fez o Palmeiras ganhar a Copa Rio, a 5 coroas, Jair Rosa Pinto, puta craque. Julinho botei no lugar do Edmundo, Evair e Rivaldo. E o treinador Abel Ferreira. Que da hora, hein? Aí, isso é o que eu vi, li, estudei, e acho que em agosto vai ser uma série que eu vou fazer para o Estadão de todos os 12 grandes. De todos os times eu vou escolher os 11 que eu li, vi e ouvi de cada clube. Que é um trabalho longo, é uma arte muito bacana que eu estou fazendo com um parceiro meu, com o time de futebol de botão, vai ser um negócio muito bacana. Estou até pensando em negociar. Não vou vender, os botões estão lindos, vocês vão ver. Vou chegar semana que vem em casa, mas é assim, uma das coisas que eu faço, e até como exercício de memória mnemônico. Por exemplo, eu estou tomando banho e eu fico Campeões Paulistas, de 1902 até agora. Música dos Beatles, do álbum branco. Campeões da Champions, só que em ordem inversa. É fácil para mim contar desde 56 até 2025. Mas você contar de 2025 para 56 é engraçado, é mais difícil ainda. E eu faço esse exercício mental. Estou no carro, quando eu não estou escrevendo alguma coisa, e hoje eu escrevo no aplicativo, eu dito meu texto para ser mais rápido. Estou trabalhando e escrevendo. Enfim. E o livro do Zico, por exemplo, eu escrevi no celular. Eu quero ver mais o celular. O que eu faço? Eu faço exercício de memória para manter a memória viva. Então eu fico escalando o Brasil nas Copas. Uma coisa que eu fiz, que é o evento mais emocionante, o Vampeta estava lá em 2009 no Pacaembu, a Associação dos Campeões Mundiais de Futebol, a gente juntou mais de 50 dos 90 e tantos. E aí eu ainda hoje consigo. Se eu me perguntar, eu não vou falar para não perder tempo, mas embora seja um ganho. Eu falo todos os jogadores campeões do mundo em 58 a 2002, não só o time titular, os reservas também. Então, assim, porque é a minha paixão. E é uma coisa que eu guardo, mas não é de guardo de cor, eu guardo de coração. Mas você falou aí por exemplo, dos processos. Aí esse processo chegou até você. Uhum. Mas e a Leila? Porque, como é que você deduziu que já teve algum entrevo de alguém da assessoria dela te ligar, ó, a Leila tá puta contigo, ou você acha? Não sei. Até... Mas por conta... Não, eticamente eu não posso falar ainda. Mas depois eu vou falar. Por conta de opinião formada demais? Não. Tem uma outra coisa... Razão, o quê? A sua opinião formada, você conhece do seu time? Até onde eu sei, duas coisas... Uma vez eu bati muito pesado nela. Também eu falei, isso aqui vai me fuder, me fudeu. Mas assim, eu não podia admitir. Ela pegou e falou que quando ela saísse o Palmeiras ia acabar, ou ia voltar para a segunda divisão. Ah, você achou? É. Isso. E é uma entrevista infeliz, né? O que é pior, ainda hoje ela acha que ela não foi infeliz, mas tudo bem. Mas também foi, porque na época, quando ela foi no Roda Viva logo depois, ela foi falar da Parmalat. Que porra é Parmalat? Alguém conhece Parmalat? Não, mas Parmalat te conhece. Alguém quer. E não tem problema dela ser uma neo-palmeirense, dela ter virado palmeirense graças a um grande palmeirense que é o marido dela. Não tem problema dela ser vascaína. Ela nasceu na região dos Lagos, no Rio, normal. E podia virar, acho que brincando, ela evoluiu a espécie de vascaína para palmeirense. Mas alguém que é palmeirense não pode falar Parmalat. E não é só alguém palmeirense, alguém que ganha tanto dinheiro e trabalha no mercado, tem que saber que é Parmalat, Cacilda, né? E ela fala mal da Parmalat. Até a propaganda das crianças é Parmalat. Inclusive, a Parmalat, todo mundo sabe da campanha, inclusive a menina que era porquinha trabalhou comigo na minha loja, que ela usa dessa roupa aqui, Retroguarena. Então assim, não é possível que alguém que trabalhe com futebol não saiba e ainda detone a Parmalat como absurdamente, de maneira ignorante, ela detonou. Assim, ela não criou... O Palmeiras não nasceu em 2015, quando a Crefisa e a FAM patrocinam o Palmeiras. E menos ainda em 22, quando ela assume de um trabalho excelente do Maurício Gagliotti e mais ainda do Paulo Nobre antes. Então, assim,
Aí ela pode falar, não, porque você é amigo do Paulo Nobre. Sou e sou assumido. Eu sou amigo de jogar bola do Maurício Gagliotti há 40 anos, mas tive treta com o Paulo Nobre, tive treta com o Gagliotti e ela tem mais do que eu tenho com ela. Mas ok. Você por mesmo exemplo, conta o negócio que ela fala dos velhos, né? Onde a empresa Muito. dela... Eu vejo. não, outro dia ela, não, porque ela Você sempre fala isso. Sempre fala em todo lugar, no Jovem Pan, por exemplo. Quando ela fala, não, Palmeiras não pode ter jogador velho, os jogadores velhos que reclamam do gramado. Porra, a Crefisa ganha dinheiro basicamente de quem? De pessoas de idade. Não ia falar mal das próprias pessoas, que ela ganha dinheiro também, fazendo o trabalho dela. E, de novo, essa questão não é de etarismo, que eu tenho que defender os meus, até como etarista, estou com 58 anos, tenho que defender os mais velhinhos. Eu acho abjeto isso de ficar falando, por exemplo, uma expressão horrorosa, ex-atleta em atividade. É horrível isso, cara. É desrespeitar as pessoas. Então, sabe, é respeitar a história e as pessoas. Num país que caga. O Rubinho veio aqui, eu falei Deixa eu assim... mostrar. Eu não sei se eu posso perguntar, você é o dono da Deve. Rede Gol? Eu sou um dos sócios. O meu último vídeo. Meu último vídeo. Caraca, eu não tinha visto. Eu Esse sou é muito- lindo da Alemanha. Eu sou muito fã. Cara, e você sabe que Eu sou por muito- cagada eu eu não fiz- trouxe. Vou trazer depois, Rick. E eu fiz esse vídeo porque a gente tem agora uma base, né, uma filial da Dinox na Alemanha. Pô, que então eu tô fazendo demais, conteúdos de um certo jeito pra Pô, não, e vamos botar pra... Pô, da Alemanha, tem a coleção da Alemanha. É. E uma das maiores honras, eu fiz a coleção da Esquadra Azurra by Mauro Betti pra Retogol. Se liga. Olha lá. Eu sou sócio da E loja, da uso Retroguarena. muito, eu uso muito. Já vim, né, do Boca, eu curto muito. Ó. Do Corinthians, né, que eu sou corintiano. Maravilhosa. e tal. Nossa coleção do Corinthians, a do São Paulo agora é muito boa. Eu já quero aproveitar, então, falar, né? Eu fiz o vídeo, né? Eu sou sócio, parceiro da Dinox há muitos anos, me tornei parte da sociedade também. Eu quero aproveitar, né? A gente tá fazendo um churrasquinho aqui. Pô, maravilhoso, Sem cara. fumaça, sem bagunça, sem sujeira. Não, na sem mesma nada. resenha. Só o resenha e um gosto maravilhoso do sal, da carne, é um Eu vou espetáculo. até, cara. eu não quero interromper a conversa, mas acho que foi oportuno de ter mostrado o vídeo pra você. Você já conheceu o que eu faço também. Se você estiver assistindo aí, ó, estiver curtindo, a gente tá fazendo um churrasco, já foi muitos quilos de carne aqui. Quiser uma Dinox na sua casa, sem fumaça, sem bagunça, sem sujeira, ó, se liga, entra no site dinox.com.br ou clica nesse QR Code aqui do lado, escolhe seus produtos, acessórios, grelha de ferro fundido, enfim, tem uma variedade enorme de produtos. Tem lançamento novo essa semana, hein? Amanhã vai ter gravação de vídeo lá em casa e no começo da semana vai ter o lançamento da nova churrasqueira da Dinox. Depois disso daí, finaliza a compra com o cupom RESENHA, vai dar 10% de desconto, daí depois disso aí, bicho, é 10 vezes mais churrasco, sem fumaça, sem bagunça, sem sujeira, não? Primeiro, a qualidade da carne é maravilhosa, da companhia fica mais fácil. Mas, cara, é impressionante. Isso aqui parece cênico. TV, internet, Parece mentira, cênico, né? né? Parece que é tipo o meu cabelo, é tudo mentiroso. Mas, cara, não faz fumaça, o calor na medida certa, até porque hoje tá meio friozinho em São Paulo. Mas, cara, aqui você tá como se tivesse nada, como se tivesse como não tivesse nada, cara, ó. E o churrasqueiro participa do churrasco, né? Melhor ainda, porque É. agora eu sei como pizzaiolo, e também alguns churrascos que eu queimava tudo e eu faço pizza. Churrasco eu não consigo, é uma arte, é muito mais difícil. Pô, você Não fica... é, mas não é. Não, é. Mas não é, Cara, mal. em relação... Primeiro tem que ter o dom e a simpatia do Rick, mas é o seguinte, velho. Pizza é muito mais fácil que churrasco. Imagina, eu vou falar pra você, cara. A gente tem forno de pizza lá na Dinox, né? A gás. Muito legal. Até a Maravilhoso. hora que você começar a fazer lá, vamos mandar um lá pra você ver se você curte. Mas, bicho. Adoro, eu uso a Nós, gás. churrasqueiro, cozinheiro, tipo assim, no meu caso, eu não sou bom em panificação. Não sou bom em panificação. Assim, Não, muito mas difícil panificação as é medidas. muito mais difícil. Agora, fazer massa de pizza boa, aquela da bordinha gostosa, tostadinha, mas Isso eu no sei. ponto certo, cara, é muito mais difícil. Levei 5 anos, mas pra mim, 5 anos é quase nada, porque eu sou desajeitado pra tudo. Minha uma terapia, né, cara? Não, é uma delícia. Eu comecei de brincadeira, né? Meu rolê nunca foi. Meu Isso também. daqui. Eu queria para ajudar a fazer a família e hoje eu só não vejo a pizzaria por falta de tempo. Maldo, e o maior jogo que você viu do Palmeiras? Com todo respeito, 12 de junho de 93, dia da paixão palmeirense, o Palmeiras sai da fila em cima do Corinthians, o Palmeiras havia deixado o Corinthians na fila em 74. É o dia mais alegre da minha vida como palmeirense. Só não vou dizer que é o dia mais alegre da vida de alguém que casou 2 vezes e tem 2 filhos, porque, né? Mas que é quase, E é meu primeiro documentário junto com o Jaime Queiroz. Nossa, que... Ali não tem igual. Você sai da fila em cima do maior rival, pô. Ô, Mauro, quanto tempo você dorme? Durante os jogos. Você dá uma risada. Agora, Não. então vocês escutem a resposta, então. Porque olha o que o cara tá fazendo. Quanto tempo você dorme, bicho? Durante os jogos. Por isso que eu falo bobagem. Mauro, você trabalha pra cara.
Ontem mesmo eu estava no lançamento da Academy dos Legends, parceiros todos nossos e tal. Aí a Lívia Nepomuceno viu, Mauro, você tá aqui, qual que é a versão do Mauro? Né? O João Pedro Paes Lema também fala, com qual das franquias eu tô falando? Porque eu realmente faço um monte de coisa. Mas, cara, e assim, o Daniel Zuckerman, queridão, também falou, Mauro, eu queria ter tua energia. Eu falei, eu queria ter teu brilhantismo, tua sagacidade. Mas, de novo, é fácil quando a gente faz o que gosta e com gente que gosta. Não é porque eu tô aqui com o banco, tô aqui também com você, Ike. Mas fica muito mais fácil falar de futebol, que é uma paixão, de um jeito leve, descontraído. Às vezes você ainda tá na porrada, aí eu brigo bastante com meus haters e tal. Não os bloqueio, mas eu brigo, discuto e tal. E assim, graças a Deus, eu tenho a felicidade de falar, não sei se para quem ouve, mas falo muito rápido, escrevo muito rápido e dou palestras também, algumas das palestras, sobre a paixão de fazer o que você gosta. É uma coisa que eu sempre gostei de futebol, do jornalismo, consegui unir, e outras coisas que eu não imaginava. Ter uma loja de camisa retrô como a Retrogol, fazer pizza que eu nunca imaginei ter capacidade, e a minha pizza realmente é muito boa. Fazer cinema, eu nunca tive a pretensão, já são 4 documentários, estou produzindo outros 3. Livro, eu queria fazer já são 25, estou escrevendo outros 12, talvez 13, tem uma reunião semana que vem. E outra coisa, eu estou ajudando a editar. Por exemplo, tem um livro que está pronto, que conseguiu uma editora. O livro do Zé Trajano, na 11 Cultural, que é a editora com que eu trabalho, que é a maior editora de livros do Brasil hoje do futebol, eu consigo fazer coisas. Projetos chegam para mim, às vezes eu não consigo dar conta, mas eu boto gente para fazer comigo. E uma coisa muito legal, aliás, até esqueci de ligar para o Zé. Então, as pessoas, o jogador pede, sobretudo o jogador me pede, Mauro, você faz a minha biografia? Porra, na honra. O Paulinho do Corinthians, o Zé, o Carlos Alberto, que jogou no Corinthians, Fluminense, do nível técnico, puta figura. O Zé Roberto, vários me pedem para fazer, cara, é uma puta honra. Eu não consigo dizer não. Quer dizer, eu tô tendo que dizer não porque eu não tô dando conta de algumas coisas. Mas, no modo geral, eu falei, cara, se eu não consigo fazer, eu boto gente para fazer junto e eu supervisiono, eu edito. E você, quando você vai, por exemplo, algum programa, vai fazer algum trabalho com alguma pessoa, hoje você está muito sempre conectado, você vem acompanhando ao decorrer dos anos, sempre acompanhando, sempre presente e tudo mais. Sempre quando você vai fazer alguma coisa, você sempre fala sobre estudar, né? Você fala muito de estudar. Você ainda precisa de uma pesquisa muito pesada, com gente talvez ajudando? Muito mais. Mas você tem. Como você tem o lance da memória. A memória me ajuda pra caralho. Isso, você tem o lance da memória. Você ainda tem que garimpar muito? Tenho, mas eu tenho 2 coisas que me facilitam. A memória, lá na cabeça, e o poder do improviso. E eu me forço a isso. Por exemplo, há uns anos atrás, me liga um cara, Mauro, vai ter um evento aqui no Farol Santander, no centro de São Paulo, da Champions ou Libertadores, acho que é Libertadores. Vai estar o Ronaldo, o fenômeno, e viria o vice-presidente mundial do Santander, o avião, ele perdeu o voo, aconteceu um problema, ele não vai conseguir. Pensei em você pode apresentar o evento? Claro, quando que é? É hoje. Beleza, tal. Aí eu cheguei, e eu era para fazer a introdução dele, Libertadores, mais o Ronaldo, fenômeno, cara. Aí improvisei, sabia, mas de novo, o Ronaldo mesmo falou, você sabe tudo isso. Ele falou, cadê o teleprompter aqui? Eu falei, porra, assim, cara, é torrou história, você é o Ronaldo, fenômeno, né? Aí depois eu fiz outro evento com ele, com o Marcão, e aí ele peguei um gancho lá e o Ronaldo falou, cara, próxima vez que eu tiver baixo astral, eu vou ligar para você levantar meu astral. Assim, eu tenho essa capacidade, eu gosto de achar o lado positivo das coisas, achar tal da agenda positiva, mas eu realmente tenho uma memória muito boa, tenho um poder de improviso muito bom e tem uma coisa meio maluca que eu estou falando até em terapia e estou falando nos meus cursos de mentoria, de jornalismo esportivo e outras coisas, quando eu encontro, por exemplo, um artista, um músico, que é uma outra linha de produtos que eu vou fazer, produtos não, de livros que eu vou fazer, que eu não posso dar o spoiler ainda. Enfim, gente que sabe, que gosta, que enfrenta público e tal. Que já há alguns anos, cara, desde quando, aliás, eu fui mestre de cerimônias da inauguração do Allianz Parque em 2014. No estado do meu time, para 40 mil pessoas, um negócio que eu não imaginava e não ensino na faculdade. Mas desde aquele evento, o que acontece? Eu não fico mais com aquele butterflies on stomach, aquele friozinho, aquele arrepio. Porra, eu vou ter que fazer algo inusitado ou vou estrear. Não, para mim tá sendo natural. E isso me ajuda pra caralho. Tá, mas vamos lá. Ó, como é que eu faço isso? Não sei. 2 coisas que eu queria falar, por exemplo. Você falou do poder do improviso. Por exemplo, Sim. A gente tá trocando uma ideia aqui, né? Muito legal, é muito fácil conversar com você e com o Vamp. Muito fácil conversar. Mas, por exemplo, você acha que eu te estudei, por exemplo? Você acha que eu te estudei? Não, eu não te estudei. Eu sei de você. Capacidade. Eu sei de você. Sabe por quê? Eu não quero me prender em algum assunto taxado.
Eu quero que a gente converse sobre o que vai rolando, sobre as histórias que a gente sabe, as histórias que a gente vê você, sobre o que você fala. E eu não, dessa forma, antes eu não é que eu não estudei, eu sei quem é você, sei da sua história, sei por onde você passou, sei, acho que sei até do Cartão Verde, se bobear. Isso, exato, eu trabalhei um pouquinho lá. Verde. Pô, isso daí, que eu fiz. Eu assisti isso daí, cara, passava na minha cidade, passava com o Bombril na antena, porque minha cidade hoje tem 12 mil habitantes no Paraná, entendeu? Iporã, Paraná, perto de Guaíra, Umuarama, Maringá, por esses lados. Norte do Paraná. Então, dessa forma, eu sabendo a sua história, aqui hoje, a gente falando, o Vamp sempre puxa para os assuntos mais antigos. A minha parte é a gente soltar a conversa com o que realmente vai acontecendo, entendeu? Aí que eu acho que eu gostei de você ter falado do poder do improviso. Porque nós estamos aqui, tudo que você vai contando vai me trazendo mais lembranças ainda sobre você. E vai puxando... puxando coisas novas, Henrique, entendeu? Isso é do caralho. Que é uma coisa que eu... Desculpa interromper para variar. Imagina. Mas é uma coisa que eu gosto muito e muitas vezes eu não apresento o programa, mas eu vou apresentar o Arena SBT porque o Ben já vai ter em algum lugar. Mas eu não gosto de apresentar o programa porque eu não gosto de seguir roteiro. Embora eu faça. Isso. Porque, vem cá... Não sei até onde vai dar certo, mas é isso daí que eu acho que dá mais. Primeiro, o ambiente que a gente está aqui, mais internet e mais Vamp. Dá para seguir um roteiro com Vamp? Não dá, mas enfim... Mas, de novo, cara... Você não viu nada. Então, espera aí. A gente está bebendo, conversando, comendo maravilhosamente esse vinho fantástico, comida, churrasco. Essa churrasqueira, de novo, absurda, gente. Ó, tá ligado aqui, ó, onde eu tô. E tá uma maravilha. Ok. Seguinte. A gente tá num bar, ou tá aqui. Tem roteiro? Assim, vamos falar agora 5 minutos de Flamengo, 7 minutos do Lula, 3 minutos do Henrique Juliano. Cara... E vai, pode falar, volta, vai. Cara, isso é a vida. Por que o roteiro de programa de TV, de internet, de rádio tem que seguir o roteiro? Foda-se. É isso, cara. E a segunda coisa que eu queria falar a respeito, né, de quando você falou que você hoje, você não sente mais aquele gelo aqui na barriga. Mas com o passar da conversa, a velocidade do jeito que você fala diminui. Diminui, mas isso hoje isso é o quê? Talvez a euforia de estar com o seu amigo. Também mas eu vou dizer hoje. Ontem foi... Hoje é terça, né? Ontem eu assisti vocês com... Foi ontem, né, que eu assisti vocês. Ontem, ainda, além do trabalho, ainda estou mudando meu escritório do andar de cima ao andar de baixo. Resolvendo coisa e hoje de manhã é uma coisa que é terrível. Por conta do pó que eu levantei para fazer as coisas, eu perdi a voz, eu tinha que levar uns negócios para casa de Beth meu e fui gravar o podcast com o Chico Ungunha. Chego lá, falei, pô, Chico Ungunha tá atrasado, mas beleza, tava escrevendo o negócio do livro e tal. Aí me liga o Chico e a produção, Mauro, você não lembrou que você cancelou a gravação hoje? Eu falei, caralho, é verdade, porque eu tinha dentista. Eu esqueci de ir no dentista. Eu cancelei a gravação porque tinha dentista, esqueci de ir no dentista, fui. Bom, aí teve o Fluminense que ia produzir e tal. Então, assim, e a minha mãe não tá tão boa, agora, graças a Deus, tá bem, então eu dormi quase nada hoje, eu dormi 3 horas. Então, agora eu diria que talvez nesse momento tá caindo um pouco a estamina e a energia. Mas é uma coisa que é maravilhosa, não é pela luz, não é isso, mas estando entre amigos e comendo maravilhosamente bem, bebendo maravilhosamente bem, eu mantenho. Mas se eu estivesse em casa, é capaz de eu já estar capotado de sono. Boa. Vamos puxar para as perguntinhas? Já tá aqui o... Vai, segue o roteiro aí, vai. Tá aí, sabe por quê? E essa daqui nós só vê agora que nós vamos falar. Lindo. Nem olha antes também, né, mano? Eu acho também maravilhoso. Se é pra ter alguma coisa, é na hora, na lata. Eu nem vi, peguei agora. Você começa? Ali é só uma coisa também, que eu faço nos podcasts que eu faço, programa de entrevista que eu faço, TV e rádio. Eu até já aviso, eu peço pra produção avisar. Aviso o entrevistado que eu não vou, se possível, não falar uma palavra com ele. Porque eu lembro sempre, um dos maiores ídolos e amigos que eu tive, o Dr. Sócrates, eu gravei na época rapidinho, pro Esporte Interativo, hoje TNT Esportes, um programa que eu tinha papo com o Mauro, 2 horas, puta papo legal, aí fechou a câmera, ele falou, Mauro, preciso te contar uma história. Era disparada a melhor história e a câmera estava desligada. Eu falei, cara, então é o seguinte, tá tudo ligado, então não quero saber antes. Grava, porque daí grava. Até hoje eu me recrimino porque aquela porra não foi. Mas vamos lá. Vamos lá, Mauro, sim ou não, né? Então é o seguinte, você já falou aqui, né, de alguns presidentes, assessor e tudo, Ademir Puto. Algum jogador te encheu muito o saco por conta de algum comentário? Até mesmo treinador? Sim. Não só jogador. Tá. Aqui tá jogador, mas eu vou botar também treinador. Treinador nem tanto. Valdívia. Valdívia, quando ele sai do Palmeiras em 2015, eu faço um texto e é minha conta. 36 elogios, 35 críticas e vários fatos, a maioria dos fatos positivos para ele. Ele já não gostava de mim e aí gosta ainda menos. Então, Valdívia.
Você já torceu para algum rival do Palmeiras por conta do jornalismo? Recentemente, para nós do SBT é ótimo que o Corinthians esteja com a gente. Para o SBT é Alguma ótimo. equipe de futebol? Não necessariamente. Alguma equipe de futebol a gente convidou para uma resenha, seja do elenco ou do clube, tirando Sim. o Palmeiras. Não, tirando o Palmeiras não. O Palmeiras sim, eu fiz 7 pré-eleições pro então Palmeiras. sou Palmeiras, 4 né? vitórias, 3 vitórias. Sim, sou Palmeiras. Você já teve alguma matéria polêmica de algum jogador que nunca foi publicado? Porra, quem que essa daqui é Muito boa, hein? boa. Olha, já eu vou tentar até por uma questão ética, falar rapidinho. E não foi só onde eu trabalhava. Havia um grande clube com um grande problema de questão policial e, na época, esse clube estava negociando com 2 grandes emissoras para ter a TV delas atrelada ao grupo de comunicação. E a ordem foi expressa para ter a emissora onde eu trabalhava e para a concorrente, que estabelecendo, que era para não falar do que estava acontecendo ou falar positivamente. E me mandaram falar positivamente. Eu não falei absolutamente nada. Já pensou em abrir uma casa de aposta com o nome Mauro Bet? Eu não, mas já... Vou Não contar. tá escrito, você fez por conta tua essa. Então, vem. Que é tua cara fazer essa pergunta. Não, mas... Não tá aqui escrito? Não falou. É que é tua cara fazer essas perguntas. Eu fui o primeiro jornalista a fazer um programa de conteúdo para uma casa de bet, Sporting Bet, em 2014 no Esporte Interativo, no ano que eu fui para a Fox. Aí veio o vice-presidente mundial, quando a gente foi almoçar lá no Porcão, no Rio de Janeiro, para se conhecer, tá? Ele falou, let me see your ID, quer dizer, deixa eu ver seu RG, porque não é possível, você tem que trabalhar com a gente. Eu trabalhei 1 ano com eles, e depois de 3 anos eu fiz 2 anos uma campanha, que era eu, o Edmundo, o Ronaldo Giovanelli e o Verdun, e era eu como eu mesmo, assim, eu sou Mauro Bet e tal, e ainda o pessoal pensava, pô, você é dono do Sporting Bet e tal. Quase trabalhei com o Sporting Bet agora, mas há uns 3 anos atrás um pessoal veio me procurar para fazer. Só que era um pessoal que... Ainda bem que não foi para frente. Não dá. Já tá preso agora, mano? Provavelmente. Tá preso. Ou morto. Foi difícil comentar jogo de videogame? Não. Adoro. É? Faço desde 2010 o Pesca, agora e futebol, antes com o Silvio Luiz, agora com o Milton Leite. Cara, a única coisa que é complexo é um roteiro que você precisa interpretar. É um jogo que eu não estou vendo. Mas é uma das coisas que eu jamais imaginei fazer na vida e estou fazendo há 15 anos. Você conseguiu improvisar também? Podia? É só improvisar, mas é improviso, mas dentro do roteiro. Eu não posso fugir muito. Fugir muito. E um barato. Outro dia meus filhos, há algum tempo, meus filhos estavam jogando o PES, o eFootball, e eu fiquei vendo comentário. Eu discordei de todos os comentários que eu fiz. Eu sou muito xingado por isso. E eu acho que você tem razão de me xingar. Essa daqui também não tem nada a ver. Deixa eu fazer antes do Vamp falar alguma coisa. Alguma casa de apostas, alguma betting já causou por você falar ou colocar Mauro Betting ou querer causar por causa do seu sobrenome? Porque do jeito que tá hoje em dia não é difícil, né? É até interessante. As que eu já fiz, tirando o Sporting Bet, nenhuma tem Bet no nome. Pode ser. Ô, Mauro, e como você vê Ancelotti na seleção brasileira, essa invasão de treinadores brasileiros ou europeus, né? Não, mais portugueses no Brasil. Mas do cacete. O Brasil ganhou a primeira Copa em 58 muito pelo que o Bela Gutmann, húngaro, ensinou ao Vicente Feola. Cada vez mais você precisa ter troca de ideias. O Ancelotti é simplesmente o maior vencedor da história da Champions e o maior treinador do maior clube do mundo, que é o Real Madrid. Adora o brasileiro, gosta do futebol brasileiro, é um cara legal. No momento era a melhor escolha. Onde que você acha, não sei se eu tenho direito de falar dessa forma, aonde você acha que a seleção brasileira se perdeu? Que ciclo que ela se perdeu? Aonde que ela se perdeu? Kiki, eu não acho que o Brasil se perdeu, os outros que ganharam. A gente é muito prepotente aqui. A gente adora falar que o argentino é prepotente. Aquela piada. O Maradona, ou o Messi, é o melhor jogador do mundo e um dos melhores da Argentina. Que eu acho do caralho, né? Mas o brasileiro que é prepotente. A gente acha que a gente ganhou 5 Copas, acho não, ganhamos. E perdemos as outras 17. Não é o outro que ganhou. Não é a França, a Argentina, a Itália, a Alemanha. Não foi outro a gente que é prepotente pra caralho. Então é o Messi. seguinte. Primeiro, realidade do futebol desde o Penta, que lá estava o Vampeta pelo Brasil. Em 2006, quem ganha? Itália. Aí de lá pra cá. Espanha, Alemanha, França e Argentina. Nunca desde a Copa de 30 a gente teve uma rotatividade de campeões tão grande. Ou seja, não é só o Brasil que deixou de ganhar, outros passaram a vencer. Nesse período é a segunda Copa da Alemanha, perdão, a quarta Copa da Alemanha, a quarta da Itália, a segunda da França,
a terceira da Argentina e a primeira da Espanha em 2010. Os outros cresceram. E aí uma questão que eu defendo há muito tempo, e acho que tem lógica, o Brasil, desde a Copa de 38, Gilberto Freire já falava isso em 37 e 38, que o Brasil era uma riqueza étnica. O Brasil tem um Vampeta, o Brasil tem o Romário, que é um Capuzzo, o Garrincha também. O Brasil tem um neto de alemães e italianos como Dunga. O Brasil tem um filho de português. O Brasil tem de tudo. Agora o mundo também tem. A França, nas últimas duas Copas, tem mais de 15 dos 23 em 18 ou dos 26 convocados em 22, cujos pais, ou eles mesmos, eram nascidos no Caribe, na África. E na França, na última Copa, vice-campeã, perdeu nos pênaltis para a Argentina, você tinha filho de caras que nasceram na Portugal, na Suíça e na Itália. E na Espanha também. Então, assim, o mundo é cada vez mais rico etnicamente. Então, isso também facilita no esporte. Não é só o Brasil agora, é o mundo. E algumas coisas que a gente, com essa prepotência nossa, que a gente já sabe, que a gente meio que parou no tempo. E até por isso eu sou a favor do Ancelotti, do Jorge Jesus, do Abel Ferreira, de treinadores bons, o Leonardo Jardim no Cruzeiro, que possam nos ensinar. Você como jornalista, uma opinião sua como jornalista bem imparcial a respeito do que você talvez pense como um torcedor, né, um apaixonado por futebol e tudo mais. Qual que é o futuro da seleção brasileira? 26. Estamos de novo entre os favoritos. Vamos ganhar? Hoje eu acho que não. Mas vai fazer uma Copa boa, eu acho. Depende disso. Você acha que o Neymar volta, não ser o Neymar lá atrás, mas você acha ainda que ele consegue... Ele ainda consegue ser um cara muito importante, porque você sabe, é um cara diferente, joga pra caramba. Todo mundo gosta dele. Quando eu falo todo mundo, não é só os mais jovens. Os da mesma idade e os eventualmente mais velhos. Que problema o Neymar causou na seleção? Nunca. Ele, Neymar. O entorno, o pai dele, alguma outra coisa, ok. Mesmo assim, nada que não fosse contornável. Todo mundo gosta do Neymar. Então, ele tendo minimamente condição num grupo de 26, trago ele pra Copa. Não precisa ser nem titular. Você acha que o que a gente tem hoje na seleção, né? Quem tá sendo convocado hoje é o que a gente tem de melhor? De modo geral, Dá pra fazer o time competitivo? Dá. Hoje, se a Copa fosse hoje a gente tá em férias, né? Mas indo pras férias, né? Acabando a Copa do Mundo de Clubes, né? Na Europa. Espanha, Portugal, que por acaso fizeram a final da Nations League, França, com certeza. A Argentina, pra mim, tá melhor do que tava em 22, mas pode não estar daqui a um ano. E vai Inglaterra pelo potencial, não é pelo que tem jogado. Essa sim eu vejo melhor que o Brasil. E a Alemanha está meio que no mesmo nível do Brasil. Mas eu acho até bom. O Brasil dificilmente ganha a Copa quando ele vai insensado. Ele acaba incinerado, né? Foi 2006, 82 com o time maravilhoso, não rolou e tal. Todas as 5 Copas que o Brasil foi, até de 62 para 14... Bateu o recorde de não ganhar. Bateu o recorde de fila. Se não ganhar em 2026, bateu o recorde. Ele estava preocupado. Todas as Copas o Brasil chega... E eu acho que vai. Vai bater o recorde de não ganhar, né, mano? Mas eu acho que o Brasil vai chegar legal. Melhor do que estava. Nada contra o Dorival Júnior, o Diniz, contra o Ramon, o interino e tal. Mas a gente tem um potencial, porque, Vini Júnior, Rodrigo, potencial que tem o Hendrick, que tem o Estevam, o Rafinha tá jogando pra cacete, não sei se vai estar ano que vem. Zaga, se a Copa fosse hoje, eu levava o Thiago Silva. Pela idade e pelo nível. Eu pergunto do jogador mais velho pro Vamp ficar. Eu quero que vai no estúdio, porque aí quando vem tudo com grife. Um italiano na beira do campo. Mas o Vamp é maravilhoso também por isso. Ele é um dos poucos que assume o que muita gente fala. Todos eles estão se contra. Lembrando... Cara, né? É isso, Todos velho. os vagabundos, tudo lembrando que nós gravamos esse programa aqui terça-feira, né? O que você achou de Fluminense e Chelsea? Deu uma lógica. Chelsea passou, não precisou nem ser brilhante. Você criou expectativas? Não, assim não. Como os brasileiros não, expectativa não, cara. É respeito a um trabalho bárbaro do Renato e do Fluminense. O Fluminense foi melhor que o Borussia Dortmund, mereceu a vitória. Contra o Mamelodi Sandal sofreu mais do que imaginava e contra o Santos também um pouquinho. Mas, cara, deitou na Inter. Dá pra dizer que deitou no Al Hilal com a grana que os caras têm, com os times que ele tem. E contra o Chelsea... Não jogou bem, o Chelsea fez a melhor partida dele na Copa do Mundo, a melhor partida mais equilibrada, mas é o mesmo Chelsea que para mim foi amassado pelo Flamengo. É um Chelsea que sofreu mais do que devia contra o Palmeiras. E eu tava pensando assim, o Flamengo, cara, se ele não tivesse sido tão competente contra o próprio Chelsea, e desse a lógica, o Chelsea em primeiro, o Flamengo em segundo, o Flamengo ia pegar o Benfica e para mim ia ganhar. Ia passar, tá? Aí ele ia pegar o Palmeiras, era pau a pau, mas o Flamengo tem mais potência que o Palmeiras. E o Flamengo e o Chelsea, de repente, ia fazer agora, de novo, o que não fez antes.
por exemplo. Acho que o Flamengo não podia deitar. O Flamengo podia estar nessa final de campeonato, pelo chaveamento. Não é o pilhado falando aqui. Eu acho que podia estar. E agora pro próximo do jogo do Real e PSG? É assim, cara. Quem ganhou o Oscar? Ou é a Meryl Streep ou é o Real Madrid. Quem ganhou o Super Bowl? Real Madrid. Quem ganhou o prêmio Miss São Paulo? Real Madrid. Quem ganhou o Campeonato Carioca? Real Madrid. Cara, alemão, Real Madrid. Real Madrid, cara. E tá voltando a jogar bem. O PSG hoje é o melhor time. Mas na dúvida não basta ser o melhor time dos caras. Real Madrid, pô. Real Madrid, pô. Eu acho que é Real Madrid. Aliás, era o meu voto antes de começar a Copa do Mundo de Clubes. E o Real Madrid agora tá jogando pra isso. É sua bet, os caras são foda. Os meninos colocaram algumas pautas aqui que eu acho importante eu acho muito legal a sua opinião. Da saída do Estevão pro Chelsea agora. Parece que tava em casa já, né? Num pós-jogo ali com a galera, parecia que tava em casa. Normal. Fez um golaço, joga pra cacete, cabeça muito boa. Como disse o Abel, ele foi ingênuo naquela entrevista. Mas no resto... Já de algum tempo, a gente tem que torcer para que a gente tenha, torcedor no time, grandes jogadores, não jogadores tipo Estevão. Que esse cara vai embora. Até os que não são grandes, vai levar. Tem como segurar. O Santos fez um milagre ao segurar o Neymar até agosto de 2013. E numa outra época, o milagre do Pelé ter ficado de 56 até 74 no Santos. Imagina o Pelé hoje. O Pelé ia ser vendido com 12 anos. Pelo Santos, pelo Flamengo, pelo Palmeiras, pelo Galo, por qualquer time, Botafogo da SAF. Tem jeito. Então, assim, você tem que torcer... Falando sério, baixando o nível, nada contra que é bom jogador, o Richard Rios. Eu cheguei a torcer durante a Copa do Mundo para que o Richard Rios jogasse menos, porque ele tem grande chance de ir embora agora. Né? Já na Copa América da Colômbia, ele jogou contra quem que os caras estão querendo? Dizem que o Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid. E o Hendrick, você acha que vai ser emprestado, Mola? Hendrick, você acha que vai ser emprestado? Cara, esse Gonçalo Garcia é uma bosta. Não é uma bosta. Faz gol. Mas eu me identifico com ele. Ele faz as jogadas que eu faria, o que é muito ruim para ele. Né? Numa dessas, sobra pro Hendrick. Estão falando, né? Tá o Zum aqui. Vai emprestar para dar mais rodagem. Assim, o Hendrick eu acho um potencial fenomenal. Como disse o Estevão. E muito graças ao Zóio de Galinha, amigo do Vampeta, João Paulo Sampaio, trabalho bárbaro na base do Palmeiras há 10 anos, desde março de 2015. Mas assim, eu sou suspeito que eu sou bem amigo do pai do Hendrick, gosto muito do menino também, como eu gosto do Estevão também. E não só porque eles jogaram no Palmeiras. Eles estavam falando, você gosta do Estevão, do Hendrick, porque eles jogaram no Palmeiras. Não, eu gosto como eu gostava do Fenômeno desde o Cruzeiro, como eu sou alucinado pelo Yamal. O Yamal, na idade dele, só o Pelé jogou mais que ele. Só sai os caras bons do Palmeiras aqui, pô. Vai fazer o quê? Vai falar de quê? Mérito do João Paulo, cara. O Hendrick estava onde? No São Paulo. O Estevão estava onde? No Cruzeiro. Viu? O João Paulo falou, pro banco. A última que eu vou fazer dessas daqui, antes de partir pra... Porque, putz, não tem nem metade da conversa aí, nós já estamos com 1h30, né? O Renato Gaúcho é superestimado? Você acha que ele poderia ter chances diferentes, tipo seleção? O que você acha sobre? Gosto de contar essa história. Em 2006, estou tomando café com o Valdir Espinosa. O melhor amigo que o Renato teve, treinador campeão com ele na Libertadores de 83, no Mundial de 83. O Valdir estava na Portuguesa. Antes do programa na Band. Tomando café lá com o Valdir, eu falei... E aí, Valdir, o Renato tá pintando bem, melhor que eu imaginava. Eu falei, então eu vou te contar uma história do Renato Portaluppi. Em 96, quando ele ainda jogava pelo Fluminense é aquela draga, quase para cair, quando caiu, aí teve o caso Ivens Mendes, o time ficou em 97, caiu de novo em 97 e tal. O Renato assumiu uma época como jogador e treinador. Ele jogaria até 99 no Bangu, mas naquela época ele virou jogador e treinador do Fluminense. Aí o Renato liga pro Valdir. Valdir, porra, me ajuda aí a preparar treino, não sei porra nenhuma, então... Aí ele falou, vamos no Porcão, churrascaria no Rio, eles vão direto, e eu vou te explicar umas coisas. Aí chega no Porcão até mais cedo, fica lá na mesa deles, o Espinosa pega um guardanapo, fala, ô Renato, faz assim, o treino tá, não sei o que lá, aí diz o Espinosa, nunca achei essa história com o Renato, mas deve ser isso. O Espinosa começa a falar com o Renato, aí o Renato vira e fala, pá, é muito chato isso aí, traz a picanha aqui, eu não quero falar disso aí. E não falou, isso em 96. 10 anos depois, o Espinosa estava na Band lá, porque estava treinador da Portuguesa, eles vão de novo no Porcão. Aí chega no Porcão, o Renato fala, Valdir, seguinte,
tô pensando isso para um treino. Ele puxa um guardanapo, aí o Renato Gaúcho puxa, começa a falar, vira o dedo e fala, puta coisa chata, traz uma picanha. Virou em 10 anos, né? O Renato virou, e cara, o Renato é meio que isso. O Renato adora dar papagaiada, presepada, que não precisa estudar. Ele, além de saber muito de futebol, ele estuda, a comissão técnica dele é competente, estuda. Ele é bom pra caralho, o Alexandre é fera, cara. Então, assim, ele joga pra galera. Eu não gosto dessa coisa de falar, não precisa estudar. Eu acho ruim, até como professor e uma pessoa que trabalha com história, que quer que as pessoas se preparem melhor. Por ser CDF mesmo, eu quero que as pessoas se estudem. Só que eu acho que tem muita sacanagem e preconceito. Muita gente que é detratora do Renato não gosta dele por um monte de motivo, mas devia reconhecer. Mas um puta trabalho no Fluminense já. É a maior figura da história do Grêmio em campo e no banco. E ao lado de um banco tem um Filipão. Que, te pergunto pro Vamp e para qualquer um. Cite outro treinador craque em campo e craque ou mega vencedor no banco. Não tem. O Zidane. Ok, o Zidane no Real Madrid, mas o Real Madrid tem tanto cara absurdo que o Zidane não é o maior jogador da história. Ele é, para mim, o maior jogador da história da França e o mais elegante jogador da história do futebol mundial. Ponto. Mas e tricampeão pelo Real Madrid. Mas, por exemplo, o Ancelotti é mais treinador que ele, o mais importante para a história do Real Madrid. Então, assim, não tem história como o Renato. E, às vezes, a gente, até por um certo preconceito do eixo do mal, Rio-São Paulo contra o Renato, tem essa coisa. Mas o Renato é bom pra cacete. É mais uma prova. Você também acha? Eu gosto do Renato. O Renato é subestimado? Ele é bem assessorado, a comissão técnica dele Muito, é isso. É uma das melhores, os caras que trabalham com ele. Muito bom. Ele passa uma impressão de naturalidade incrível, né? Muito diferente. Ele só trabalha no Rio, só vai trabalhar no Rio e quando tiver ruim ele vai lá pro Sul. Esquece. Não vai pra lugar nenhum. Quando tá Pode o Real Madrid chamar ele, não vou. Não vai. Ele é Rio e não é lá do Sul só. E eu gosto. Só pega o time do Rio. É um puta mérito do Grêmio também é isso. Os maiores treinadores do Grêmio, ele e o Filipão. O Filipão, no Sul, só trabalha, no Rio Grande do Sul, só trabalha no Grêmio. É um puta gremista de coração. Se o Internacional oferecer Canoas, que já é do Filipão, pra ele não vai aceitar. Ponto. Em São Paulo, ele até teve um namorico, o Corinthians teve um namorico com o Corinthians, com o Filipão. Ofereceu pro o Santos também. Mas ele, de novo, ele criou uma identidade muito grande com o Palmeiras. Em Minas ele trabalhou com o Cruzeiro e Galo, no Rio ele nunca trabalhou. Mas assim, fora ele, o Renato e o Filipão não tem mais nenhum. Neste momento, o Rogério Ceni em relação ao futebol paulista. Mas nesse momento, daqui a pouco, até pelas intenções do Rogério, pela seriedade do Rogério, pela capacidade do Rogério, eu sou Palmeiras, eu não convidaria o Rogério. Se eu sou Corinthians, também não. O Santos também não. Mas ele tem capacidade, pelo estudo dele, pela capacidade que o Vampeta também sabe melhor do que a gente, do Rogério um dia conseguir até superar essa barreira. Porque ele se prepara, ele quer ser isso. Eu nunca vou esquecer uma conversa que eu tive com o Rogério em 96. Ele tinha uma proposta boa do Goiás. Eu até falei para ele, não vai, cara. O Zé ano que vem vai embora, tal como foi. Espera aí e tal. Mas ele vira. Ele não tinha feito um gol ainda. Ele faria em fevereiro de 97, um sábado à tarde contra o Adinã, contra o União de Araras. O primeiro gol que ele fez como batendo falta. O Rogério na época só treinava. Ele virou para mim, para amigo e falou, eu vou ser o maior goleiro artilheiro da história do futebol. Falei, não, eu sempre, o cara que eu sempre tenho amizade a respeito. Nenhum. Não é que não só não tinha. Ele nunca tinha batido uma falta com bola rolando profissionalmente. Ele batia em treino. A gente vê que ele batia bem e tal. E virou o que virou. E o Rogério, ele é de um nível de obstinação em treinamento e capacidade que eu não vou dizer que ele vai treinar a seleção, vai treinar o Liverpool, o Real Madrid. Mas a gente tem que esperar o andamento da carreira, que eu acho muito bom. Ele renovou agora, né? Parece. E renovou com o Bahia, que tem uma torcida fantástica, uma cidade maravilhosa, e é do grupo do City. Não estou dizendo que ele vai substituir o Guardiola, mas também tá ali, cara. Tá ali, né? Os caras gostam muito dele, pra ele pode dar o pé cara, ali. E ele é bom pra caralho. Ele é chato até nisso, e adoro ele. É um dos melhores amigos que eu tenho no futebol. Assim, ó. Poxa. E eu fico feliz porque, assim, é Rogério, é Vampeta, é Marcelo Carioca, é o Dr. Sócrates, e fala a turma do Palmeiras, né? Por exemplo, é triste, mas não tenho o que falar. O time da minha vida é a segunda academia do Palmeiras, de Leão a Ney. No enterro do Alfredo fui eu que fiz o discurso de despedida para ele, até porque o Palmeiras não mandou ninguém, e aí eu fico puto com a direção do Palmeiras. Estamos falando do Alfredo Mostarda, jogador da Seleção Brasileira na Copa de 74, companheiro do maior zagueiro da história do Palmeiras, com o Luiz Pereira, e do maior time da história do Palmeiras, com a segunda academia. Não tinha ninguém do Palmeiras. Não tinha ninguém do Palmeiras, cara. Aí desculpa. Aí eu tenho que dar uma carteirada, velho. Aí não dá pra admitir, sabe?
E desculpa dar mais carteirada ainda. Eu tinha operado o dente, a minha boca. Eu não podia sair de casa, eu fui no enterro. Cara, porque assim, tem que ir, não é? Ó, Mauro, que coisa. Não, que coisa não é ninguém no Palmeiras, cara. Que coisa é eu ter que... Não, foi uma honra, triste, mas uma honra, dar o último discurso, mas porra... Isso nem tava na minha intenção de perguntar, mas o que aconteceu agora do Cristiano Ronaldo, do Luiz Dias não ter ido no enterro do Jota? Foda demais? Eu vou dizer. Não, o Cristiano Ronaldo foi, pô. Ah, foi? Desculpa, então. Não foi o Luiz Foi o Dias. dia depois. Ah. Ele não foi Luiz no dia... Dias- Ele foi no dia seguinte sozinho. No túmulo. O Luiz Dias E ele não foi e apareceu E o dançando. Cristiano Ronaldo vai marcar os estudos dos filhos até os 18 anos. Uhum. Ele não foi no dia... Por isso que eu falei. Não, ele foi no dia depois. Lembrei, daí eu já não tava Mas ligado. Luiz Dias ficou aparecendo dançando. Foi na festa, né, com os brothers lá. Eu vou dizer as minhas limitações. Quando meu pai ficou na convalescência, no hospital até morrer, eu não conseguia o visitar no hospital. Eu tinha seríssimas dificuldades. Eu não consigo ir em hospital com pessoas com problemas. Erro meu, falha minha. Porém, enterro, velório, enterro, eu faço o que for para ir. Então, assim, por exemplo, o enterro do Tonhão do Palmeiras, eu estava fazendo Champions. Eu estava até com a Ademir da Guia no almoço, tive que ir para Champions, não podia, não tinha jeito. Mas na missa de sétimo dia, eu era o único jornalista, tinha mais um César Maluco, mas ninguém no Palmeiras. Um jogador, direção, ninguém. Na missa de sétimo dia na Lapa. O Alfredo foi o que eu falei. Eu não quero aqui, não sou o Sônia Abrão de ficar faturando com morte. Desculpa, Sônia, passou mais forte, até que virou aquela meme e tal. Mas assim, por exemplo, quando no mesmo dia morreram amigos, mais que amigos, ídolos e queridos, amigos mesmo, mais que colegas, Antero, o Greco, Silvio Luiz e o Apolinho. No Apolinho eu não fui porque foi no Rio. Mas o Antero foi numa quinta e o Silvio numa sexta. Eu era o único cara que estava nos dois enterros, na hora do... Por quê? Porque eu sou legal? Não, no caso eram dois puta amigos, dois puta parceiros, Silvio Luiz e Antero. O Antero, aliás, um pouquinho antes de fechar o caixão, estava ali bonitinho e tal, me viu um negócio, falei com o filho dele, falei, espera um pouquinho. Fui até o carro, porque eu estava com a camisa do Palmeiras, para ver se eu tinha uma outra camisa para vestir, para não ficar sem camisa. Por sorte, eu tinha sempre deixado uma bagunça no meu carro, peguei, tirei minha camisa na segunda academia, botamos, não nele, porque estava de terninho, mas botamos no pé dele e foi. Aí pedi ainda para os caras de uma loja parceira minha, Tifose, para trazer flâmula, bandeira, botamos lá. O seu Rubens Minelli, uma camisa, a bandeira do Palmeiras que estava junto com meu pai, foi junto com o seu Minelli. O Silvio Luiz não gostava da ligação dele com o São Paulo, falei com a família, deixei quieto, mas estava lá. Assim, o seu Dudu, eu trouxe uma camisa dele da segunda academia para dar para ele, estava vestido de Palmeiras, eu fui lá. Assim, não sou melhor que ninguém, mas assim, eu acho que um dos grandes problemas do Brasil é a gente não respeitar a história, não resgatar a história. No meu Instagram, teve um dia que morreu um amigo meu, alguém da música, um outro conhecido do esporte. Não lembro, até porque nessas horas minha memória não funciona. Eu fiz 3 posts de hackings, de homenagem aos 3 mortos. Aí um cara falou, Mauro, pô, legal, bonito o texto, mas cara, pô, dá uma... Eu falei, cara, desculpa, eu não tenho... exato, mas velho, é isso. Tem que resgatar a história, contar a história, velho. Alguém tem que lembrar, né? Bom, a última. Que tipo de música que você gosta? Cara, eu sou... Então, meus pais conheceram na Rádio 9 de Julho. Meu pai e minha mãe tinham um programa chamado Bombons de Música para a Petizada. Era um programa para os jovens. Bombons de música, petizada era adolescentes. Então a minha família sempre foi muito musical. Meu pai tocava violão, piano, gaita, tudo de ouvido. Não tinha mistura formal, mas ele tinha um puta talento. E me fez passar essa paixão pela música. Minha mãe também gostava muito tal, música italiana. Então eu cresci num ambiente com muita música italiana e pouco rock and roll. Só que quando eu tinha 8 anos, meu pai me deu uma fita cassete de rock and roll de Jerry Lee Lewis, Little Richard, eu enlouqueci. Então o rock é minha paixão. Mas, por exemplo, nos últimos 4 anos, eu estou entre o 1% da população mundial que mais ouve música no Spotify. Que eu falei, eu escrevo livro, escrevo transmissão. Eu escutei nos últimos anos cerca de 112 dias de música ininterrupta, como se você somasse. E eu tenho um gosto muito eclético. Eu escutei, em média, 3.500 artistas por ano.
Nossa. E escuto até coisa que eu não gosto. Por exemplo, eu não sou muito fã de sertanejo, não gosto de funk pancadão, mas eu escuto até para dizer que não gosto porque eu não gosto. Ouvir. Tá, mas eu escuto pouco. Precisa se autoafirmar. Exato. Né? Mas eu gosto basicamente de rock. E mais uma coisa também. Eu acho que, assim como no Brasil já se jogou mais música melhor, já se fez música muito melhor. Tá? E se interpretou mais, e no mundo geral. Mas eu escuto muito lançamento. Até eu tenho um brinco no meu Instagram, chega uma rádio Cucamonga, que é de tocar músicas antigas, de vários ritmos e músicas novas também. Eu faço lançamento quase que diário lá, lançamento. Eu pego, essa música é nova, tal, de vários ritmos. Mas a música que eu mais gosto é rock and roll. E mais as antigas também, porque eu sou velho mesmo. Pô, que da hora também. Eu sou da época do Ramones. Isso, exato. Eu gosto de, pô, tudo assim, Pink Floyd, Beatles. Assim, se fosse citar uma banda, Beatles, claro. Depois de Beatles, Pink Floyd, U2, umas bandas mais folk, tipo Cowboy Junks, 10,000 Manics, Buddy Holly, a origem do rock, Little Richard, esses caras todos. E no Brasil, Tom Jobim, Chico Buarque, Caetano são os meus preferidos. Pô, da hora. Fechou? É isso? Aham, lógico, eu já. É só porque não sei se tiver mais alguma coisa, nós não para de falar aqui, não, né, Evandro? De comer. Bom, então vamos lá. Eu quero agradecer a todo mundo que assistiu, que acompanhou. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, Grupo Pomim. Você sabe que a gente está aqui dentro de um escritório de contabilidade, na verdade, uma assessoria contábil de diversas ramificações. Para sua empresa, parte tributária, fiscal. E aqui dentro do Grupo Pomim a gente tem essa produtora maravilhosa, né, que é a Erin Market, que consegue trazer esses convidados maravilhosos aqui para o nosso programa, transmitir essa imagem incrível para todos vocês aí. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Kim Alimentos, né, velho Vando? Tá aí com nós. A Kim Alimentos que está com a gente aqui há tanto tempo, na verdade. Né? Maravilhosa. Esperando aqui, tem mais novidades aí. Obrigado, Kim, por estar com a gente. Espera minhas cestinhas de pães aí, bolinhos e bisnaguinhas aí na saída, tá? Muito obrigado mais uma vez, né, Vando? Lógico. Espera a sacolinha. O nosso novo parceiro... Opa, peraí. Aqui atrás, o novo parceiro do Campeões da Resenha, trazendo carnes deliciosas pra nós, a Sul Beef. Obrigado por estar com a gente aqui no Campeões da Resenha, não, velho, Vando? Você levou sua cestinha embora, sua sacolinha? Tá lá. E essa daqui é do nosso queridíssimo... Sério, ainda ganho? Obrigado. Cara, o que eu comi aqui... Eu, na verdade, não é que eu falei muito, eu falei pra comer mais, cara. Meu, espetáculo de carne, espetáculo de churrasqueira, espetáculo de vinho, espetáculo de pão. Pô, obrigado, de verdade. Eu que agradeço, Quero agradecer também a sua agência Seu Brinde, que não deixa ninguém se esquecer do Campeões da Resenha. Sua agência Seu Brinde, ó, brindes personalizados pra você ser sempre lembrado, jamais esquecido. Mal, pra você também esse daqui. Não, o kit tem que vir completo. Tá comendo a fralda que nem fosse um carpaccio aqui. Olha lá. Cara, que meu, Obrigado de verdade. Se eu soubesse, eu teria vindo antes, cara. Teria vindo a pé, né? Sem um Uber. Pô, sensacional. Pô, que espetáculo. Não, e ainda melhor ainda. Aqui, ó. Olha lá. Pô, e com uma frase minha mesmo. Não somos mais, não somos menos. Somos Palmeiras basta. Uma frase que o Abel fala também. Eu agradeço muito ao Abel. Pô, que sensacional, cara. Aí, bonito. Pô, maravilhoso, gente. Pô, já vou botar de na churrascaria e no meu forno de pizza lá. Pô, demorou. Meu. Ó, e quero também agradecer ao nosso novo parceiro aqui no Campeões da Resenha, a Santa Massa. Quem não conhece o pão de alho da Santa Massa? Fala a verdade, Vando. Pô, maravilhoso. Da hora demais. Pão de alho é fantástico. Jamais. Geralmente as pessoas falam que o pão de alho é a entradinha do churrasco e tudo mais. Cara, às vezes eu pão de como só alho, pão de alho. Isso que eu ia falar. O pão de alho, independente do momento do programa, ele pode ser o prato principal. Eu sou a favor do pão de alho dissociado, porque o churrasco já é maravilhoso. E o pão de alho também é. O pão de alho tem que estar na grelha o tempo todo, Mauro. No começo ao fim. A grelha tem que acender 4 da manhã, ainda mais no frio agora, e fica o dia inteiro, cara. Você fica comendo pão de alho o dia inteiro, velho. Vou aproveitar. Obrigado, Santa Massa. Espero vocês aqui comigo e com o Vamp em todos os programas, hein? Tamo junto. Por favor, eu vou vir nos programas até que eu não tiver convidado, só pra comer. Obrigado. Não esqueci de ninguém? Esqueci? Não, tudo certo. É muita gente, né, Paulo? Pode esquecer. Pô, obrigado de verdade. Mauro, puta que da hora. Obrigado. Que dia foda, meu, mano. Que dia foda. Maravilhoso, comer, fantástico. Pô. E você sabe que eu começo o regime amanhã, cara. E por causa disso aqui, viu, Rafa? Não, beleza. Não, tá, eu tive que... Não, amanhã. Vai começar amanhã. Meu, mas ó, a comida é maravilhosa, pô, carne, vinho, pão de alho, só de olhar. Pão de alho, por definição, assim... Aliás, só um detalhe, até o Vampeta me deu toque. Silvana, meu amor, minha segunda mulher, paixão na minha vida, 2 anos casado. E eu sou apaixonado por ela há 41. Ai, meu Deus do E céu. eu sou romântico, você sabe que, inclusive... Desculpa, uma história rapidinho. Não tem. No despedida do Hendrick, teve uma festa, me convidaram para apresentar a festa e tal.
Aí tava lá minha mulher, palmeirense louca, ali só podia ser, né? Senão não ia casar com ela. O amor da sua vida. O amor da minha vida, né? Olhos verdes, coração verde e tal. Ela queria conhecer o Abel, prova. Aí eu fui apresentar, meus filhos já conheciam, então. Aí eu falei, Abel, isso aqui é minha mulher, ela fica puta quando eu reclamo de você, quando eu corneto você, o Abel rindo, não sei o que lá. Pô, e aí minha mulher começou a me detonar. Mas Mauro, reclamo de você algumas coisas que eu não tenho reclamado, você tem razão, não sabe nada de futebol, de Palmeiras e tal. Eu falei, é verdade e tal. Só que a minha mulher acaba de falar e vira a mulher do Abel e fala, pois é, mas eu falo toda vez pro Abel, mais ou menos assim, né? Toda vez que você faz um comentário no Instagram pra sua mulher, Mauro, eu mostro pro Abel. Olha, o Mauro fez isso pra sua mulher, pra mulher dele, por que você não faz pra mim? Aí, chupa, tá Abel. Aí ficou 1-1, beleza tal. Mas pra dizer, então, da patroa, o que eu ia falar? Agora deu TDAH, eu esqueci o que eu ia falar. Eu falei do Abel, mas enfim, tudo bem. Você tava falando do pão de alho. Às vezes Ah, não, eu lembrei. Boa. Que eu falei que às vezes, mesmo eu sendo meio piegas, eu adoro fazer os comentários. Não é público, não, né? É mesmo. Não. E eu agora também sou celebrante de casamento, que é uma coisa que é muito legal e tal. Mas eu gosto de fazer umas coisas, escrever umas coisas de amor. E o melhor comentário, a maior paixão que eu tenho por ela, a minha mulher, é falar, amor, você é um parmegiano reggiano. Você é um parmesão. E ela acha que não é romântico isso. Tá louco, se ela queria soubesse que é um parmegiano... Maravilhoso, eu falar, amor, você é um pão de alho. É a maior declaração de amor que eu posso dar pra ela. E ela não entende, pô. Tipo, você tá falando que... Olha, o parmegiano reggiano e o pão de alho tá bem ali pertinho. Ah, que da hora. Obrigado, velho. Valeu, tamo junto. Obrigado mais Fala pra uma vez. Obrigado a todo mundo que assistiu, que acompanhou. Espero realmente que vocês tenham gostado. Gostoso foi. E se você gostou, acompanhou, pô, uma resenha super fantástica. Deixei até pra falar sobre todos os nossos parceiros e patrocinadores no final, porque era impossível interromper essa conversa, essa resenha. O mínimo que eu gostaria que você fizesse com a produção dessa, deixa seu like aí, ó, comenta, compartilha. Compartilha, Pro nosso vídeo chegar para o maior número de pessoas e o nosso podcast ser tão querido quanto as críticas, sátiras e escritas de Mauro Betting. Obrigado, pessoal. Até a próxima semana. E não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal Campeões da Resenha e no nosso canal de cortes do Campeões da Resenha. Lá você vê os melhores momentos de cada programa. Um beijão pra todo mundo e até a próxima semana. Valeu, é nóis! Mas o melhor corte é esse aqui, ó. Boa.